Falei, não, pode soltar liso que tá inteirinha, a entrevista é boa, não por mim, mas pelo entrevistado. E aí, naquele mesmo dia, vem para Campinas, a Ferroviária, enfrenta a Ponte que não estava ganhando de ninguém e aconteceu um resultado que está na história. A Ponte ganhou de 8-1 da Ferroviária do Rubens Minelli em final de carreira. Fiquei pensando, puxa vida, uma honra tão grande entrevistar o Rubens Minelli, mas acho que ele nunca, se ele for supersticioso, ele nunca mais vai conceder uma entrevista para mim, porque ele vai ficar com essa marca, pois esse cara é muito pé frio. E a Ponte ganhou o jogo um sábado à tarde. É apenas uma história quando eu estive mano a mano, cara a cara, pessoalmente com o Minelli, ele foi tudo isso e mais um pouco que o CH acabou de falar. Um gentleman, um lorde, me atendeu com fidalguia, com extrema atenção, como se eu fosse um consagradíssimo cronista esportivo do Brasil na época. Muito legal, minhas condolências à família do Minelli, viveu bastante, 94 anos, que Deus o tenha em bom lugar e que tenhamos outros Minellis ao longo da história do futebol brasileiro, hoje um futebol tão combalido. Descanse em paz, professor. Que Deus reserve ao senhor um lugar de muita paz e, acima de tudo, de muita tranquilidade e de muita serenidade. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e toda a região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo o que há de melhor no mercado de acabamento para deixar a sua casa ainda mais bonita e confortável. E tem diversas formas de pagamento para atender à sua necessidade. A Aeropisos conta com equipe altamente qualificada e frota própria para realizar a sua entrega com mais rapidez, eficiência e segurança. Aeropisos, 3 lojas em Campinas, na região do Ouro Verde, Rua Federico Renganeschi, número 13, Jardim Cristina. Mega loja na Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos. E também no Satélite Íris, Avenida John Boy do Lope, 8200. Quer mais promoções ou ofertas? Siga o Instagram, @Aeropisos, ou então pelo WhatsApp 19 983150091. Pensou em construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Bandeirantes. Rogério Assis, o canhão. Mensagem 90 anos da Rádio Bandeirantes Campinas. Meus grandes amigos de Campinas, um grande abraço para todos vocês da Bandeirantes Campinas. 90 anos de muita história, 90 anos de um jornalismo sempre dedicado a melhor informar, a melhor formar opiniões, de esporte e entretenimento feito sempre com muita qualidade, com um profissionalismo, sem dúvida alguma, que destaca a Band Campinas desde os tempos de rádio educadora, como essa gigante do interior do Brasil. Eu tive a honra de trabalhar durante algum tempo na antiga Rádio Educadora AM e também na Rádio Bandeirantes Campinas, levado pelo meu querido Carlos Batista. É uma alegria poder mandar uma mensagem especial para todos vocês que fazem da Band essa grande emissora. O Grupo Bandeirantes é um grupo de imenso destaque no cenário nacional. Falo isso porque estou em São Paulo já há 8 anos participando do Grupo Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes São Paulo, da TV Band, do Band Esportes. E é uma alegria poder mandar uma mensagem de carinho e cumprimentar a todos vocês que fazem da Band Campinas essa maravilhosa emissora. Um grande abraço para todos vocês, meus companheiros, meus amigos, meus colegas de profissão, meus queridos amigos da Band Campinas, e a você, ouvinte privilegiado, que acompanha esse profissionalismo acima da média, um profissionalismo, sem dúvida alguma, que merece muito destaque. Que venham mais 90 anos, hein? Quem sabe eu estaria aqui de volta para cumprimentá-los. Grande abraço para todos vocês e viva a Band Campinas!
Valeu, Canhão, muito obrigado. Parabéns, Band, escuto por muitos anos. Batista vai ter sorteio de ingressos. Jogo da Ponte, obrigado. Carlos Matozinho, Itatiba. Olha, hoje não teremos o sorteio de ingresso, mas amanhã nós vamos distribuir 200 ingressos. Mas para saber como é que você vai pegar esse ingresso, você vai ter que ouvir o programa Nossa Área, com o Carlos Henrique, o CH, o Bate Pesado, amanhã, 11h30 da manhã. Ele vai dar a dica, vai falar qual é o local aonde estará a nossa viatura, o carro da Rádio Bandeirantes, distribuindo 200 ingressos. 200 ingressos. Arrumei aqui um patrocinador, Aroma das Ervas, Grande Sato. Sato Pai, o Antônio Sato, está bancando 200 ingressos que serão distribuídos amanhã através da viatura da Rádio Bandeirantes. Ouça Nossa Área, você saberá. E também quem assistir o programa Os Donos da Bola na tela da Band vai saber também, né, qual é o local que nós estaremos distribuindo esses ingressos. E agora na lata. Responde na lata. Jogadores do Corinthians em fim de contrato. Fábio Santos, Gil, Bruno Mendes, Maicon, Cantijo, Giuliano e Renato Augusto. Quais desses você renovaria o contrato para a próxima temporada, hein, CH? Só o Renato Augusto. E você, Tigrão? Gil e Renato Augusto. Você, Gleger? Oi, Batista, eu renovaria com o Fábio Santos e Renato Augusto. Em entrevista à rádio italiana, Mourinho aconselhou Ancelotti a recusar a seleção brasileira. Entre aspas, só um louco sai do Madrid. Você concorda com o Mourinho ou ele falou besteira, hein, Tigrão? Concordo. E você, CH? Concordo. E você, Gleger? Eu concordo 100% com o Mourinho. Aliás, sabe muito o Mourinho, né? E vamos ver qual será a atitude do Ancelotti. Vamos lá, Gleger. Qual o resultado do jogo de hoje? Flamengo, Red Bull, Bragantino ou empate? Flamengo, Batista. E você, CH? Palpite. Red Bull, Bragantino. E você, Tigrão? Empate. Valeu, gente. Um grande abraço. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado aos comentaristas e aos ouvintes, porque vem aí o Martelli, Pedro Martelli. Valeu, gente. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Futebol na Bandeirantes, sai para o jogo Fortaleza, sai para o jogo Botafogo, valendo a liderança do Brasileirão. Começa o jogo no estádio do Castelão. Trabalha a bola, primeira posse de bola para a equipe do Botafogo pela quarta zaga. Adrielson domina pela meia direita. Primeiros movimentos de jogo, primeira participação do Botafogo sob o comando de Thiago Nunes. Busca a jogada pela ponta direita, recebe, tenta escapar da marcação Titi. Titi volta a jogada pela quarta zaga, entrega para Vitor Cuesta. Cuesta chapa a bola para seu companheiro de zaga. Domina Adrielson. Adrielson pressionado pela marcação de Lucero. Adrielson mete a bola na meia direita, chama o lateral direito de Plácido pressionado pela marcação, recomeça, volta o jogo mais atrás, trabalha a bola o Botafogo, tranquilo pelo campo de defesa, sai jogando a dupla de zaga. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais, vai de 99.
Adrielson tem a bola nos pés pelo campo de defesa, sai para o jogo Botafogo. Adrielson para de Plácido pela meia direita, de novo, volta o jogo para Adrielson. Começa lento o jogo Botafogo ainda, tentando entender como é que é essa volta da data FIFA. Trabalha a bola no campo de defesa. Domina pela meia esquerda. Marcel Capitão. Volta jogada pela quarta zaga. Torcedor do Palmeiras em todos os cantos do Brasil. De olho nesse jogo. Inclusive querendo uma derrota do Botafogo. Mas tem jogo pela frente. 0-0 comecinho de jogo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Conectada com o futuro. Vem pra buscar jogo Vitor Cuesta. Domina pela meia esquerda. Rola a bola para Marcel. Chega a marcação do Botafogo. Mas toca por último no Tinga. O capitão botou para fora em lateral. Posse de bola para o Botafogo no campo de ataque pela meia esquerda. Comecinho de jogo no Castelão, um placar de 0-0. Adrielson domina pela quarta zaga. 1 minuto e meio, agora 1 minuto e 40. A bola não passou do meio campo, hein? De novo domina pela canhota. Vitor Cuesta sai jogando o zagueiro do Botafogo. Chama para o lado interno do pé, cabinha com a bola nos pés. Volta o jogo para Adrielson. Se posiciona na direita, o de Plácido. De Plácido recebe. Tenta descer o lateral direito, agora sim cruza a fronteira. Entrega para Tiquinho Soares. Soares pela meia direita, rende a linha lateral dos técnicos. Volta o jogo. Recomeça lá atrás. De novo para Adrielson. Adrielson pela meia esquerda, rola a bola nos pés de Cuesta. A dupla de zaga do Botafogo é quem mais trabalha. O Claudio Zaidan, geralmente a gente espera uns 8, 9 minutos para conversar no começo do jogo, mas, cara, 2 jogados, o que está acontecendo com o Botafogo, hein, o Zaidan? Ele está em busca do troféu posse de bola, né? Vamos ver agora aí. Ó, primeira vez agora que a bola chega no campo de ataque. Domina na meia direita. Tiquinho Soares se escapou da marcação. É pra Tietê, pra Tiquinho na entrada da grande área. Perde a bola. Zé Wellison tenta descer o contragolpe. Domina. Tenta mais uma vez o Botafogo no pé de ferro na base do Apafa. Funciona Tiquinho Soares pela meia direita. A bola sai em linha lateral. Manual marcado, lateral marcado para a equipe do Botafogo, que queria uma falta. Juizão diz que não. Juizão diz que não. Tiquinho Soares queria essa falta. A bola saiu em lateral. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Vai de Tenda Atacado. Falei que o juizão disse que não, mas o Bandeira foi lá e deu a falta. Falta em cima do Tiquinho Soares na meia direita, hein, do Vale? Até porque 2 jogadores chegaram firme ali no Tiquinho Soares. O Botafogo passa do meio campo, mesmo demorando um pouquinho, e já sofre uma falta importantíssima. O João Ricardo tá por ali arrumando a barreira. O Marçal tá conversando justamente com o Eduardo. Momento perigoso para o Fogão, que tenta o primeiro no Castelão. Placar de 0-0, falta para a equipe do Botafogo. 3:30 jogados, aí sim o Botafogo foi para o campo de ataque. Tem que buscar um resultado, tem que vencer o jogo, não adianta ficar trocando passe no campo de defesa não. Vale a liderança do brasileiro. É falta para o Botafogo cobrar, toma distância pela meia direita. Marcel Capitão, são 5 jogadores na barreira, agora um sexto se apresenta na entrada da grande área, formada a barreira, cobrindo o canto esquerdo da meta de João Ricardo. Para a bola, cobrança direta para o gol, para fora! Uma pancada de longe, o Botafogo chegou, quase marcou, que bola! O Eduardo foi pra bola, tirou do Marçal, tira da barreira, ela toca na rede pelo lado de fora na esquerda, próxima Furquini, não entra do Vale. Muito perigoso, né? O Eduardo foi muito bem na batida. Coisa rara a gente ver jogador brasileiro indo bem nas cobranças de falta, né? Mas ela acaba batendo na rede pelo lado de fora, mas o Botafogo já assusta com 4 minutos. Quase o primeiro na bola parada nos pés do Eduardo. Botafogo chegou pela primeira vez, quase marcou o primeiro do jogo. Que cobrança do Eduardo. Por um detalhe, a bola não entra. 0-0, 4:30 jogados do primeiro tempo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Tá jogando o Botafogo pelo campo de defesa, domina pela meia direita, tenta escapar da marcação Júnior Santos, abre a jogada pela canhota, entrega para Victor Cuesta. Cuesta cruza a fronteira, curte uma de meia, desce o zagueiro canhoto, chamou para o campo de ataque, trabalhou de primeira no bate-rebate, a bola voltou para Eduardo. Eduardo por dentro, Tiquinho Soares de calcanhar, saiu a triangulação, que jogada do Botafogo por baixo. Firme, Bruno Pacheco chega e tira, volta para o Botafogo, mas aí a bola sai em lateral na meia direita em manual. Lateral marcado para o Botafogo cobrar no campo de ataque. 5 jogados do primeiro tempo, placar de 0-0. Sai jogando o Botafogo pelo campo de retaguarda. Domina a bola. Adrielson. Adrielson para seu companheiro de zaga. Victor Cuesta no círculo central do gramado. Primeiro combate da marcação do Fortaleza é de Lucero. Cuesta pela meia esquerda. Chapa jogada de primeira para Bruno Pacheco. Bruno Pacheco começou agora sim a jogar o Botafogo. Bruno Pacheco abriu pela meia esquerda. Boa bola. É para Tietê. Tietê na canhota. Passe errado. Só lateral. Passe errado. O Claudio Zaidan. Bom, só foi a gente dar uma cutucada que o Botafogo começou a chegar ao ataque, hein, mestre? Você sabe, o Martelli, o Fortaleza sempre faz isso. Ele marca do meio campo para trás
porque gosta do contra-ataque. Ele tem jogadores rápidos, né? O Lucero é rápido, o Pikachu nem se fala, o Guilherme é rápido. Então essa é a ideia do Vojvoda. Ele chama o outro time para ver se consegue um contra-ataque. Ainda não conseguiu. Botafogo começa melhor. Placar de 0-0, 6 jogados. É o primeiro tempo de jogo no estádio do Castelão para Fortaleza 0. Botafogo também 0. É o seguinte, hein? É um jogo valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Até por isso você curte no microfone da Bandeirantes toda a torcida do Palmeiras que eu observo aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, ó. Torcendo para a derrota do Botafogo. Por enquanto 0-0. Jogo parado, falta marcada na meia esquerda. Quem é que tá na bola do Vale? Tá ali o Guilherme, ele conversa com o Caleb, coloca ali, né, o uniforme no rosto ali para que ninguém consiga detectar o que ele está dizendo. Portanto, vem jogada ensaiada, falta pela lateral. O Fortaleza tenta assustar o Botafogo pela primeira vez. Falta pro Fortaleza cobrar escanteio de meias curtas na meia esquerda. Vai pra bola. Levantamento, Pacheco testou na primeira trave. Aí manda longe. Longe o toque de cabeça pela linha de fundo. Só tiro de meta pro Botafogo do Vale. Tiro de meta, né? O Fortaleza de fato tenta assustar com essa cabeçada do Bruno Pacheco. Lateral esquerdo que vai pra área tentar a cabeçada. É perigoso. Tiro de meta já cobrado rapidinho, começo de jogo 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Em Fortaleza para o campo de ataque, o jogo está parado, lateral marcado na meia esquerda. Fortaleza tentando o primeiro ataque, 0-0 o placar do jogo. Se aproxima para fazer a cobrança Bruno Pacheco para botar a bola em campo, mais uma vez. É o comecinho de jogo, 7:30 jogados. Pacheco vem para arremessar a bola para o meio da grande área, preferiu, encostou curtinho na meia esquerda. Domina, escapa da marcação, Guilherme escapou, voltou mais atrás ainda para Bruno Pacheco. Pacheco por dentro, na quina da grande área, Caleb domina, soltou na meia esquerda. Um bolão, é para Guilherme, vai pintar o primeiro gol, cruzamento, chegou, botou para dentro. Gol do Fortaleza! Iago Pikachu! Na disparada na primeira bola do Fortaleza, a bola pune. Não se pode deixar sozinho na meia esquerda, na escapada do Caleb. Ele leva para a linha de fundo, cruza rasteira, a bola passa na entrada da pequena área. Passou pelo goleiro, passou pela zaga. Na segunda trave, fecha Iago Pikachu, faro do gol. Ele acreditou, mergulha e chapa para dentro do gol. Na marca dos 8 minutos jogados neste primeiro tempo. Priscileu pulsar, estremecer e vibrar. Alô, Lucas Perra, aquele abraço. Tá no gol, o lance vai para a revisão do VAR, mas por enquanto sai à frente o Fortaleza. Fortaleza 1, Iago Pikachu, Botafogo 0 do Vale. É porque o Caleb, ele sai de uma posição de impedimento para receber a bola. Resta saber se no momento do passe ele já estava numa posição legal. Depois ele pega, avança, faz esse cruzamento rasteiro, né, visando justamente a segunda trave, e o Pikachu vem de trás. Aí sim o Pikachu disputando a bola com o defensor, consegue a finalização ali, meio que se embaraçando, mas coloca a bola no fundo das redes. Porém, resta saber essa posição justamente do Caleb, que sai de uma posição de impedimento. O Ramon Abate-Abel aguarda justamente o VAR, que agora sim começa a traçar as linhas. E aí, Martelli, tem um jogador ali dentro da grande área que pode estar dando condição justamente para o Caleb. Essa é a impressão que eu tenho, viu, Martelli? Acho que o gol vai ser validado. Cláudio Zaidan, a opinião de Cláudio Zaidan. Bom, seria ridículo anular esse gol, né? No mínimo, mesma linha. Mas para mim, como disse o Paulo do Vale, você tem 2 zagueiros do Botafogo postados ali que dão condição. Valeu o gol. E aquela história, no começo da jogada, o de Plácido, ele não sabe marcar. Aquilo que a gente falava, ele não sabe marcar. O jogador está de costas para ele, consegue virar sem que ele dê combate. E ali começa aquela troca de passes rápida do Fortaleza, né? O de Plácido e o Marçal, que vacilou do outro lado. Os laterais do Botafogo estão muito mal na marcação e faz tempo, viu, Martelo? No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão no Castelão, jogo atrasado, 29ª rodada, relógio marca 10 do primeiro tempo. Fortaleza 1, agora, Iago Pikachu, Botafogo 0, QG de Esportes da Bandeirantes, alô, Enzo Orteca. Martelli, com essa vitória parcial, Fortaleza está indo para a 10ª colocação com 46 pontos, já o Botafogo fica em segundo com 60. Grupo
Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Torcedor do Palmeiras está vibrando em casa, está contente com esse resultado, 1-0 para o Fortaleza. É um gol que bota uma esperança ainda mais forte para um título de Campeonato Brasileiro do Verdão. Tem jogo pela frente, mas tudo indica, hein? Com esse resultado que vai caindo no colo do Palmeiras. Jogo parado, mais uma vez, na direita, são 2 do Fortaleza caído. Falta do Vale. Exatamente, né? Tá ali o Pikachu caído um pouco mais à risca lateral e tava justamente o Lucero, né? Que depois fica acusando a falta, agora começa a levantar por ali, arruma a meia e tudo mais. Por enquanto, 1-0 vence o Fortaleza no Castelão. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com um site novo, www.estrelabet.com. Relógio marca 11 jogados do primeiro tempo no estádio do Castelão. É falta para o Fortaleza. Em silêncio, o torcedor do Botafogo neste momento no estádio. O Leão está vencendo o jogo com gol de Iago Pikachu. Apenas o começo do jogo, 12 jogados. Falta para o Leão cobrar na meia direita. É na intermediária, o juiz posiciona 3 jogadores na altura da meia-lua da grande área no canto esquerdo. Cobrindo o lado esquerdo do goleiro Lucas Peck. Vem para o levantamento o Bruno Pacheco. Se aproxima deles é o Wellington. A linha de marcação do Botafogo, a quarta zaga na entrada da grande área, fazendo a linha de impedimento. Apita o árbitro. Vem levantamento para o meio da grande área. Quem sabe o segundo gol, Zé Wellington direto no centro, tranquilo para fazer a defesa. PR do Vale. Tava ligadão o PR, né? Porque o chute foi perigoso, com força, alto, passando da barreira. Mas o PR encaixou, já repõe em jogo rapidinho. 1-0 vence o Fortaleza. Sembi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse sembicapital.com.br/Bandeirantes. 12, quase 13 minutos jogados do primeiro tempo, 1-0. Fortaleza está vencendo. Manuel Zaidan, fala. O Martelli, e aquele negócio, como o problema crucial do Botafogo nesse campeonato foi o colapso emocional, esse é um grande teste, né? O que conseguiu fazer o Thiago Nunes nesta parada, o tempo que ele teve para chegar, treinar, conversar, se o time vai ter força emocional para reagir depois de tomar 1-0, né, Martelli? Até porque nas últimas rodadas esse é o problema, como você bem destacou. Botafogo tem que sair de um buraco e o buraco parece que só vai ficando cada vez mais fundo. Claro que o Fortaleza não tem nada a ver com isso. Está vencendo o jogo, está fazendo a sua parte. Torcedor do Botafogo que escuta, que ouve a Rádio Bandeirantes, tem que acreditar até o último minuto. Tem muito jogo pela frente. 13 ainda do primeiro tempo. 1-0, gol de Iago Pikachu aos 8 desta primeira etapa. Lateral pro Fortaleza, cobrar no campo de ataque na meia esquerda. E voltou para Lucero, na entrada da pequena área na meia esquerda. Emendou, bateu para fora, longe do gol. Longe, emendou. Claro, pegou na veia, mas manda a esquerda em linha de fundo do Vale. Esse é o buraco que o Botafogo se enfiou, né? Uma jogada de lateral ali, a bola no kick. O Lucero acaba levando a melhor para cima do Adrielson, consegue a finalização, não sai como ele gostaria, mas impressionante. 1-0, o Fortaleza vence. Sembi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse sembicapital.com.br/Bandeirantes. 14 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 1-0 para o Fortaleza. Sai jogando o Botafogo no círculo central do gramado, domina de primeira, vem para buscar o jogo, Marlon Freitas. Marlon Freitas pela meia esquerda, rola a bola de primeira para Victor Cuesta. Victor Cuesta volta para Marlon. Marlon como se fosse um terceiro zagueiro, centralizado por dentro, ergue a cabeça, chapa a bola pela meia direita para Adrielson. Adrielson ergue a cabeça, chapou pela ponta, a bola é boa, dominou, escapou de Plácido, arma, abandona a ponta, vem por dentro, rolou para Tietê. Tietê clareou, dá para bater o gol, seguro demais. Prendeu demais o Tietê. Perde a bola e o Fortaleza desce. Lançamento para Iago Pikachu na meia direita, no limite, praticamente risca da grande área. Ele recebe, levantou para Lucero, testou para fora pela linha de fundo. Foi atrás da bola, Iago Pikachu na meia direita, salvou, não deixou sair. No que ele cruza, Lucero fecha a testa, passa a direita do PR do Vale. Impressionante, né? Segue o massacre do Fortaleza novamente com o Lucero. O lançamento, a zaga do Botafogo não conseguindo dar conta do recado. O Lucero desvia essa bola, ela passa perto, o PR apenas acompanhou. 1-0. Já poderia estar mais, viu, Martelli? Vem pro campo de ataque, de novo insiste o Botafogo, cruza a fronteira, Tietê pela meia direita, boa bola, recebeu e escapou, Júnior Santos abandona a ponta, vem por dentro, chamou pra canhota, tentou bater, travado pela marcação, perde a bola.
para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG, por quê? Porque é Nakata. Chegamos a 15, quase 16 jogados, vem pro campo de ataque, desce o Botafogo na meia esquerda, domina, livre de marcação, erga a cabeça, Marçal, capitão, chapa a bola de primeira para Vitor Sá, sai, escapou, lançou na entrada da grande área para ninguém. Toca de cabeça, corta a marcação, Guilherme tira, tenta descer pro campo de ataque mais uma vez, recebe a bola, perde no círculo central, Luciano tentava descer, desarmado, Adrielson bem no combate, firme, pega a bola, trabalha a bola pela meia direita, vai descer pro contragolpe de novo o Botafogo, na ponta direita perdeu e aí cometeu a falta de ataque, falta do Júnior Santos e bola para o Fortaleza do Vale. Em cima do Bruno Pacheco, que vai pintar o primeiro cartão amarelo, né? Porque o Pacheco poderia disparar ali em contra-ataque, a situação que já é ruim poderia ficar ainda pior pelos lados do Botafogo. Portanto, Júnior Santos, o primeiro cartão amarelo da partida. Júnior Santos não está entre os pendurados, por enquanto segue à disposição do Thiago Nunes para o duelo de domingo contra o Santos, em que o Botafogo tenta novamente a retomada da liderança. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entre em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Chegamos a 17 jogados do primeiro tempo de jogo. Fortaleza vencendo o Botafogo por 1-0. Lateral para a equipe do Botafogo. Não é um resultado interessante. O Botafogo fica com 60 pontos. O Palmeiras com 62 e agora com jogos igualados. Mas tem jogo pela frente. A gente está vendo o número de posse de bola. Você falou no começo da transmissão, Zaidan. Acho que está querendo ganhar o campeonato de posse de bola. Por enquanto está ganhando, Zaidan. Com folga, né? 80-20. Adrielson tocando para Cuesta, Cuesta para Adrielson, Adrielson para Cuesta, aí abre no lateral, lateral devolve para o Adrielson e o tempo passando, né? E o Botafogo está caindo na armadilha do Fortaleza, que gosta de fazer isso, recuar e quando toma a bola sai em muita velocidade, tem 3 atacantes rápidos. O Botafogo não está conseguindo evitar isso e não chutou a gol, com exceção daquela falta bem cobrada pelo Eduardo, né, Martelo? Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, a escolha quem entende tudo do assunto. Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18 jogados do primeiro tempo, vem para o campo de ataque o Fortaleza, porque o Botafogo não se acerta, desce na meia esquerda, Bruno Pacheco, escapou Pacheco pela meia esquerda, pressionado, Tietê por baixo, firme, Tietê chega para botar em escanteio, na verdade a arbitragem está dando só lateral para a equipe do Fortaleza cobrar na meia esquerda, placar de 1-0, corre contra o relógio Botafogo, por mais que tenha tempo pela frente, está perdendo o jogo, lateral para a equipe do Fortaleza na meia esquerda. Seguinte, torcedor do Palmeiras que está de olho, está ouvindo o jogo no microfone da Bandeirantes em rede para todo o Brasil, tá contente, tá feliz. Alô, seu João no microfone da Bandeirantes. João, seguinte, eu sei, você é palmeirense. Fortaleza tá ganhando, mas tem jogo pela frente, Lateral pro Fortaleza na meia esquerda. Você pode participar, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pelo aplicativo da Band, o Band Play. Tô de olho nas mensagens do YouTube. Jogo parado, lateral marcado para a equipe do Botafogo, na meia direita, no campo de defesa, vai ser jogando o fogão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, a escolha quem entende tudo do assunto. Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ferro inteiro de azul claro, despacha para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, mais alto que todo mundo, Titi, completa pela meia esquerda, Bruno Pacheco briga pela bola, a bola tá no alto, não consegue ficar com ela. Júnior Santos subiu antes dele a marcação, botou para fora. Lateral tá marcado, bola para a equipe do Botafogo, no campo de ataque, na meia direita. Vem para fazer o arremesso de Plácido. Volta para Adrielson chapa para seu companheiro de zaga, tudo isso na quarta zaga. Adrielson aberto pela meia direita, enxerga aberto pela meia esquerda, Vitor Cuesta. Cuesta rola a bola curtinho, tenta o passe à frente, Marçal pela meia esquerda, volta a jogada, mais atrás, Eduardo, lançamento é feito na meia esquerda, bola boa para Vitor Sá, pedalou, balançou, tentou escapar da marcação, chamou para a perna direita na área, Tiquinho Soares pede, prefere voltar para Marçal, capitão pisa na bola, volta para ele, Vitor Sá, agora sim, levantamento para a área, é para Tiquinho Soares, testou para o meio da grande área, voltou, gol contra! Gol! Que não há como se explicar o que pensou o zagueiro do Fortaleza. A jogada pela meia esquerda, o Vitor Sá levantou, Tiquinho Soares na segunda trave, testou para o meio da área, ele esperava, ele torcia, ele tinha esperança de que alguém fosse fechar do Botafogo, mas quem fechou vestia as cores do Leão.
Emanuel Brites. Mergulha no peixinho, bota no canto inferior direito da meta do João Ricardo. O fogo amigo funciona, aquele abraço, tá no gol. Gol contra do Fortaleza, na marca dos 20 minutos jogados desse primeiro tempo. Não acredita o zagueiro, mas a bola entra. Agora no Castelão tudo igual. Fortaleza 1, Botafogo também 1, do Vale. E realmente é um lance difícil de explicar o que estava pensando o zagueiro Brites da equipe do Fortaleza, porque ele ficou desesperado. Quem realizou a cabeçada foi o Tiquinho, justamente tentando servir um companheiro. E quem passava por ali seria o Júnior Santos, mas aí um erro de cálculo total por parte do Brites, né? Ele poderia ter colocado essa bola para fora, abrindo mais essa cabeçada, né? Impressionante o próprio João Ricardo, a reação do goleiro do Fortaleza, incrédulo, não acreditando no que fez o companheiro. E numa dessas o Botafogo consegue o empate, respira aliviado. Tudo igual no Castelão, 1-1. Cláudio Zaidan. A gente falava sobre o título cair no colo do Palmeiras. Proporção é outra. Mas esse gol cai no colo do Botafogo também, hein? Bota o Botafogo de novo no jogo, Zaidan. Exato, o Botafogo precisava de algo assim, né? Para se recuperar emocionalmente. O time estava abatido, errando tudo. Agora, esse gol foi, digamos, 8,9 graus na escala Oséias, não, Martelli? Pois é, metade do primeiro tempo cai no colo do Botafogo, o gol do Fortaleza, o gol contra. Placar de 1-1 nesse momento, ainda não é um resultado ruim, mas pro torcedor do Palmeiras não é um resultado ruim, não. Tem jogo pela frente. Fala, Zaidan. E o Oséias é um gozador, né? Quando perguntam para ele daquele gol que ele marcou contra, né? No Palmeiras e Corinthians, ele fala assim, pá, foi frango do Veloso, pô. Foi frango do Veloso. Eu recuei pra ele, que deu uma testada, né? Foi frango do João Ricardo. O goleiro ficou olhando pra ele, né? Você percebeu, o goleiro do Fortaleza ficou olhando e falou, meu irmão, o que aconteceu? E a bola tá dentro do gol, 1-1. Ô, do Vale, por que o jogo tá parado lá no Castelão, hein? E daqui a pouco o Botafogo vai mexer, inclusive. O Thiago Nunes está ali já conversando com um dos jogadores. Agora tá o Abate Abel ali, prestes a autorizar novamente o reinício do jogo. E que coisa, hein, Martelli? Ó, agora vai mexer, ó lá. Saindo o camisa 21, Marçal, para a entrada do 16, Hugo. Portanto, Hugo no lugar do Marçal. Marçal é o capitão do time, ó. Problemas físicos, ó. Tá ali sentindo. Não vai dar e de fato já foi substituído. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. Vai de 99, 23,5. Primeiro tempo, Cláudio Zaidan, mexe o Botafogo. O Marçal, o jogador, além da experiência, ele teve um momento muito bom no próprio Botafogo, mas ele vinha mal, ele tem jogado mal. E neste momento, o Hugo tem sido melhor do que ele, é um pouco mais rápido, né? Talvez até por vias indiretas o Botafogo ganhe com essa substituição, mas claro, torcendo para a rápida recuperação do Marçal, Martelli. Sil, renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Relógio marca 24 minutos jogados deste primeiro tempo, desce para o campo de ataque de novo, Fortaleza estava à frente, agora empata em 1-1, domina Iago Pikachu, autor do gol, enxerga passando pela meia direita, Tinga, volta a jogada ainda mais atrás, Zé para Zé Wellison volta pela quarta zaga, entrega para o Brites, lateralmente para Titi pela meia esquerda, cruza a fronteira, recomeça a jogada, se apresenta, busca a jogada com Alexandre, ergue a cabeça, trabalha a bola para Zé Wellison, a bola passando pelos jogadores de meio campo, Zé Wellison pela meia direita, rente a marca da Cal, boa bola, é pra Tinga entre as pernas, tentou passe à frente, Iago Pikachu, a bola não chegou nele, mas ele cai no gramado e pede a falta marcada na quina da grande área, pela meia direita, é falta pro Fortaleza e pra cartão do Vale. E já vai tomar o cartão o Hugo, acabou de entrar no jogo, impressionante, né? E o Ramon Abate Abel já vai lá e que engrossada do Hugo, né? Impressionante como ele levanta ali o jogador do Fortaleza e toma o cartão amarelo. Portanto, Hugo, 1 minuto em campo, 1 cartão amarelo. E o Botafogo agora tenta se defender porque o Fortaleza tem na bola parada a oportunidade e tá ali sentindo o Caleb. O Caleb sente depois dessa engrossada do Hugo por ali, viu, Martelli? Zaidan, Caleb tá sentindo, jogo parado, falta marcada, foi para cartão, mestre? Foi. Concordo com o Paulo do Vale, uma engrossada, né? O cara que não marca direito, chegou atrasado, ele pensou em tocar na bola e meteu o pé no joelho do Caleb.
E o Caleb é muito rápido. Aliás, ele ganhou o lugar do Pochettino por isso. O Pochettino é até mais técnico, mas o Caleb é um jogador muito rápido, né? Ele deu mais velocidade para o time do Fortaleza, Martelli. Mereceu o cartão, o Hugo, sim. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 26 jogados do primeiro tempo. Agora sim se levanta, tá em campo. Caleb foi atendido em campo, não tem que sair não. Tá em campo ainda o Caleb, hein? A arbitragem não pediu para ele sair não. Aí para cobrança de falta o Fortaleza, empatando em 1-1. Vem levantamento da meia direita, é na primeira trave. Lucero se posiciona, testou, tentou desvio, passou por todo mundo e foi pela linha de fundo. Cobrança de falta, Lucero desvia, passa na entrada da pequena área, que perigo. Sorte que não tinha ninguém do Vale. Apesar do gol, né, marcado pelo Botafogo, mas pelo próprio Fortaleza, o Botafogo segue muito assustado e muito acuado, né? Tanto que novamente o Fortaleza chega na bola parada e sempre que ronda a grande área do Botafogo acaba assustando. Foi assim novamente. Agora o Fogão tem a bola no campo de defesa, tudo igual 1-1. Quase 27 jogados do primeiro tempo, placar de 1-1, igualado o jogo no estádio do Castelão. Torcedor ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Palmeiras, torcedor do Verdão, claro, tá contente com esse resultado, mas o melhor mesmo é a derrota do Botafogo, que empata em 1-1. 1-1, tudo igual no Castelão. No Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Domina a bola, Fortaleza com a bola nos pés, xinga o capitão pela meia direita, cruza a fronteira, entrega a bola de primeira para Caleb. Caleb enxergou Iago Pikachu passando pela ponta direita, soltou na linha lateral da grande área. Pikachu, a caneta na linha de fundo, cruzou, vai pintar o segundo, passa por todo mundo. Passa pelo Lucero, passa na meia esquerda também do Guilherme. Ninguém chegou para a escola, para dentro do gol. Que caneta, que jogada do Pikachu. Insiste o Fortaleza, tinha lançado na meia direita, tá dentro da grande área, chamou para canhota, bateu pro gol. Fraquinho. 2-1, o Fortaleza chegou, bola nas mãos do PR do Vale. Que lançamento do Caio Alexandre pro Tinga, né? Ele serve por ali o lateral que tenta essa bola de novo dentro da grande área. Ele acaba ficando com o Lucas Perry. Agora o Tietê tá caído por ali, jogador do Botafogo caído, Thiago Nunes fica ali pedindo cartão amarelo pro quarto árbitro, arbitragem para o jogo por enquanto, e novamente, né, o Fortaleza assustando o Botafogo, mas tudo igual 1-1. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 28 jogados, primeiro tempo, placar de 1-1. Sai jogando o time do Botafogo. Tietê domina com a bola nos pés da meia direita. Conduz para o campo de ataque, cruza a fronteira. Bola de primeira é para Eduardo. Eduardo chapa pela ponta, entrega para Di Plácido. Di Plácido falta o jogo para Tietê. Tietê tenta escapar da marcação com falta. Falta marcada, acho que o Tietê deixa o braço, não sei se pega de jeito, mas cai o jogador do Fortaleza. A falta é para o Botafogo do Vale. E foi revide, né? Porque foi o Caio Alexandre que agora há pouco derrubou o Tietê. E aí, como quem não quer nada, o Tietê vai lá e mete a mão na cara do Caio Alexandre também, se vingando de um lance há pouquíssimos minutos. Portanto, tá ali. Agora sim, se levantando o Caio Alexandre, tá tudo bem com ele. E o Tietê consegue o revide por ali. Grupo Souza, Anima Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Anima. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume. Mais tarde, em 9h30 da noite, a bola rola. Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam, mais um jogo atrasado. Rogério Assis dá um recado no microfone da Bandeirantes. Desce o Fortaleza para o campo de ataque, domina na meia esquerda, Caleb. Pedalou, balançou, chamou para canhota, não dá para bater, fintou 2, caiu. Aí não, ele não estava nem na área. O Cláudio Zaidan, o Caleb podia bater no gol, preferiu cair, Zaidan. Você tem essas simulações, né, que são ridículas. Há pouco o Caio Alexandre, o cara toca no peito dele, ele leva a mão ao rosto e cai como se tivesse tomado um soco, né? É ridículo, sim, né? Mentira é sempre ridículo e errado, né? E o cara ainda quer confundir o árbitro, tapear o árbitro. Mesmo com o VAR, eles não têm constrangimento. No lance aí do Caleb, eu não tenho nem certeza, né, se ele foi tocado ou não, de repente foi tocado. Mas você vê que não, né? Ele desaba com a canela na bola, ele vai fazendo o limpo ali, é tocado no pé esquerdo, mas poderia continuar, ele decide cair. É um erro, vai pra cima, tenta seguir no lance, pô. Jogo parado, falta marcada, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você.
Brasileirão, 29ª rodada no Castelão, 30 do primeiro tempo. Fortaleza 1, Botafogo também 1. Plantão esportivo da Bandeirantes, alô, Enzo Ortega. Martelli, já às 9h30, Flamengo entra em campo contra o Bragantino pelo Brasileirão Série A lá no estádio do Maracanã. Falta pro Botafogo cobrar pela meia direita. Vem levantamento na entrada da grande área. Adrielson chegou, escorou na trave, a bola não entra. Impressionante, a bola do Adrielson não entrou, explodiu na trave e voltou e está nas mãos do goleiro do Vale. Que chance! E logo na sequência, né? O Fortaleza já assustando também. O jogo é lá e cá, o Fortaleza tem escanteio. Agora o Ramon Abate-Abel pede ali pro Pikachu esperar um pouquinho. Até porque a força aérea do Fortaleza precisa descer também. E momento eletrizante da partida. Em lá e cá, o jogo empatado 1-1, as duas equipes necessitando da vitória. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. 31 jogados. Escanteio pro Fortaleza cobrar pela meia esquerda depois de tomar uma bola na trave. Canhotinho. Caleb na bola. Autorizado. Caleb levantou, veio o toque de cabeça. O desvio chegou, testou. Sensacional. Milagre de Lucas Perry. Pegou. Tá certo que o Lucero estava uns 4 metros à frente, mas o toque de cabeça a queima-roupa, uma defesaça do Lucas Perry. Que chance teve o Fortaleza, hein, do Vale? Vou te falar, 4 metros à frente nada, tinha um cara aqui embaixo que dava condição, do Vale. Dava condição, Martelli, impressionante, ou seja, dá para colocar na conta do Lucas Perry como milagre, que o jogador aqui embaixo, de fato, ali de passagem, ele dá condição para esse ataque do Fortaleza, que quase impressionante. O jogo é lá e cá, o Fortaleza quase desempata 1-1, tudo igual. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido, abra sua conta na Semicapital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/bandeirantes. Sai jogando a equipe do Botafogo, Cláudio Zaidan. Que isso, hein, Zaidan? Vocês que enxergam bem mais do que eu, esse lance da bola na trave do Botafogo, o último a tocar não foi o zagueiro do Fortaleza, não? Então, será que não teríamos, quase tivemos um segundo gol contra? Porque eu acho que foi o zagueiro que desviou antes do Adrielson. Quer dizer, acho que o goleiro olhou e falou, pô, peraí, vocês não precisam ajudar, mas não atrapalha também, né? Vocês vão ajudar agora, vão começar a finalizar aqui. É brincadeira, ele acabou de tomar um gol contra e quase toma o segundo. Hein? E que defesa do pé, hein, Martelli? Cara, a queima-roupa, o Cláudio Zaidan, eu achei que estava muito à frente, mas e aí ele sai esbravejando, vou te falar. Se a bola entra, vale o gol. Tava em condição legal o Lucero. 1-1 empatado o jogo no Castelão. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. E é tudo azul pela frente. Placar de 1-1 empatado o jogo. 33 minutos jogados deste primeiro tempo. Empatado o jogo. Daqui a pouco na Bandeirantes o intervalo inteligente é dele. Ricardo Capriotti assume. Sai pro jogo Adrielson. Adrielson domina na quarta zaga. Chapa pro campo de ataque. É pra Tietê. Tietê pressionado por 2. Escapa da marcação. Faz a finta limpo. Limpo. Tietê fica com ela. Trabalha pra Adrielson. Adrielson de primeira pra Eduardo. Eduardo pela meia esquerda. Erga a cabeça. Tiquinho Soares saiu da área. Vai tentar armar o jogo. Quase perde a bola. Tiquinho Soares insiste pela meia esquerda. Domina. Erga a cabeça. Abandona a ponta. Vai ter que voltar. Volta atrás na meia esquerda porque estava pressionado. Recomeça o Botafogo. Marlon Freitas domina no círculo central do gramado. Chapa na meia esquerda. É para Vitor Cuesta. Cuesta tenta o lançamento à frente. A bola enfiada pela ponta esquerda. Recebeu, dominou e escapou. Júnior Santos na linha de fundo. Caiu, pede a falta. Fica com ela. Chega por baixo o Titi. Bota pra fora em lateral pro Fortaleza e mais nada. Só isso. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. Vai de 99. Mais tarde, Rogério Assis dá o recado para o jogo. Na sequência tem Flamengo e Red Bull Bragantino. Um jogo também que pode interessar e interessa muito aos líderes do Brasileirão. Jogo na casa do Flamengo. Red Bull Bragantino e Flamengo. Confronto direto que a Bandeirantes transmite. Trabalha a bola mais uma vez. Botafogo tenta ser jogando pela meia esquerda. Eduardo bota o passe para Tietê. Tietê escapou. Relógio marca 35. 35 do primeiro tempo. Tietê pela meia esquerda. Boa bola. É para Vitor Sá por dentro de novo para Tietê. Clareou, tentou limpar. Foi puxado. Pede a falta. O árbitro diz que não. Contra-golpe armado. Caleb toma. Cruza a fronteira. Passadas largas. Soltou pela meia esquerda. Escapou. Soltou de primeira para Guilherme. Tentou o lançamento para ninguém.
Pra ninguém, nos pés do Vitor Cuesta. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entre selos Fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. 35 jogados, Cláudio, Zaidan. Acho que é trocação direta, jogo aberto, hein, Zaidan? Mas o Fortaleza é um time que funciona melhor, né? Claro, tem um treinador que está aí há 200 anos, o outro acabou de chegar. Mas a ideia do Vojvoda, ela é plenamente realizada. O time marca forte no próprio campo, fecha tudo quanto é espaço. O Botafogo não conseguiu fazer uma jogada trabalhada, né? Teve uma falta, um gol contra, que foi um presentaço, e o jogador nem estava pressionado. Então o Botafogo ele tem muita dificuldade para se organizar ofensivamente. Ele encontra aquele paredão tricolor e não consegue entrar na área. Não consegue entrar, o Fortaleza consegue. O Fortaleza sai em velocidade, teve várias oportunidades para fazer gol, poderia estar 3-1 facilmente. Então o time do Vojvoda está funcionando, o Botafogo não. Para um time que pensa em disputar o título e continua com chance, e ainda que perca, hoje ainda tem chance. Olha só o que o Botafogo acumulou de vantagem, mesmo que ele perca hoje ele ainda tem chance, mas convenhamos, não pode jogar uma bolinha dessa e pensar em título. Tem de melhorar muito, Martelo. Sil renova a energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Cláudio Zaidan fala, tem que melhorar muito. E tem mesmo. Até porque não é só desse jogo que vai viver o Campeonato Brasileiro, o Botafogo não. Tem missões pela frente, tem jogos importantíssimos pela frente. Tem que vencer seus jogos. 37 do primeiro tempo, placar de 1-1. Empatado o jogo no estádio do Castelão. Sai jogando o Vitor Cuesta, domina a chapa, bola de primeira na meia esquerda. Entrega para Hugo. Hugo entrou no lugar do Marçal. Marçal estava com problemas físicos e aí teve que sair durante o jogo. Hugo está em campo. Sai jogando pelo campo de defesa mais uma vez o Botafogo. Hugo de primeira para Adrielson. Adrielson peiteia a bola, chama para seu companheiro de zaga, Vitor Cuesta. Cuesta ergue a cabeça de novo, aquela jogada lenta, aquela saída lenta do Botafogo. Começa a tomar distância e começa, inclusive, a ser uma das grandes personagens do jogo. Não é o que o torcedor do Botafogo quer um pouco mais de velocidade. É 1-1 o placar do jogo, até por isso tem que sair para a partida, tem que buscar o resultado. Tietê tenta mudar a história e se aproxima. Vai ser jogando por dentro no círculo central do gramado. Rola para Marlon Freitas. Marlon pela meia esquerda mais uma vez para Vitor Cuesta. Cuesta recomeça pela quarta zaga para Adrielson. Adrielson por dentro para Marlon Freitas. Marlon Freitas à meia direita para Tietê. Tietê como se fosse um lateral direito recomeça. Volta o jogo lá atrás, domina o Botafogo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 38 do primeiro tempo, desce o Botafogo de Plácido na grande área, fintou, rolou na entrada da área, bateu travado pela marcação Júnior Santos, mas voltou para ele, Júnior Santos já não tá valendo mais nada. Tem falta marcada em cima do capitão Tinga, na área, é isso? Isso, ele ficou ali acusando a pancada, né, o camisa 2 capitão da equipe, depois da jogada do Di Plácido pela direita, essa bola acabou ficando justamente com o Júnior Santos. E aí depois na finalização a arbitragem acaba parando o jogo, o Fortaleza tem falta dentro da grande área, depois da disputa ali o pontapé do Eduardo para cima do Tinga. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Placar de 1-1, empatado o jogo, quase 40 minutos jogados e ao torcedor ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9 no AM 840 em rede para todo o Brasil. Torcedor do Verdão também está de olho. No YouTube a participação do torcedor do Palmeiras, querendo a derrota do Botafogo, até mesmo o empate serve. É um jogo que pode botar o Botafogo na liderança, por isso vem fazendo finta, escapando da marcação Tiquinho. Tiquinho na meia direita, rolou para Tietê, aberto na ponta, pede mais uma vez livre Júnior Santos, mas ele volta para Tietê. Tietê não tem ninguém atrás, ele prefere voltar na meia direita pro domínio do Júnior Santos, que aí, mais uma vez, não tem o que fazer, vai ser obrigado a voltar. Volta para Di Plácido. Di Plácido pela meia direita, inverte o lado do campo, um bolão pra Sá, dominou, tentou rolar na entrada da grande área, passou pelo Tiquinho. A bola da direita para a esquerda do Di Plácido foi linda. Agora o domínio do Vitor Sá nem tanto, hein, do Vale? Verdade, né? O Di Plácido de novo conseguindo armar esse time do Botafogo. E aí ele faz o passe, o Tiquinho não acompanha o raciocínio, desperdiça a chance para o Fogão e pelo menos ficou um pouco mais no ataque agora. Reta final, vamos entrando na reta final da primeira etapa. Tudo igual na Arena Castelão, 1-1. E no toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão no Castelão, 29ª rodada, 40 do primeiro tempo.
Fortaleza 1, Botafogo também 1. Alô, Enzo Ortega. Martelli, um empate que deixa o Botafogo na segunda colocação com 61 pontos e o Fortaleza volta para a 11ª colocação com 44. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. Daqui a pouco, intervalo inteligente na Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume. Trabalha para o campo de ataque de novo, desce o Fortaleza. Caleb pedalou, balançou, cruzou, vai pintar o segundo gol, testou! Gol! Fortaleza, Guilherme, na jogada pela direita, agora pedalou, balançou, escapou legal, fez tudo certinho, Caleb chamou na linha de fundo e cruzou, enxerga na segunda trave o Guilherme estava por lá, ele acreditou, levou toda a marcação e na segunda trave mergulha para testar para o fundo do gol, gol aberto, Guilherme bota o Botafogo de novo atrás, coloca o Fortaleza à frente, na marca dos 41 minutos jogados deste primeiro tempo, Priscilão pulsar, estremecer e vibrar, alô Perry, aquele para soltar o gol, Guilherme faz a festa do torcedor do Castelão, faz a festa da torcida do Leão, agora no Castelão, Fortaleza 2, Botafogo 1 do Vale. O Martelli, o Guilherme fez mais ou menos o que o Brits fez, só que do lado certo agora, acertando o gol e dessa vez marcando para a equipe do Fortaleza. E como se livrou fácil da marcação do Di Plácido, depois desse bom cruzamento do Caleb, que é um jogador que põe fogo, chama a defesa do Botafogo para dançar, faz o passe, o cruzamento, e agora a arbitragem analisa justamente o VAR, mas assim, não tem o que falar, né? Não tem o que falar, o que analisar com relação à marcação e à validação do gol. Guilherme desempata para o Fortaleza no Castelão, 2-1, Martelli. Cláudio Zaidan, gol legal na Bandeirantes, o Fortaleza passa à frente, 2-1. E merece a vantagem, Martelli, merece a vantagem. O Fortaleza é um time muito mais bem organizado, funciona bem, rápido. O Botafogo não está conseguindo marcar esse ataque rapidíssimo do Fortaleza. Foram várias as chances, além dos 2 gols. Defesaça do PR, bola passando, raspando. Fortaleza melhor no primeiro tempo, merece a vantagem, Martelli. 43 jogados do primeiro tempo à frente, o Fortaleza. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque é Nakata. Daqui a pouco, intervalo inteligente na Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume mais tarde. Na sequência, Rogério Assis dá um recado. Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam. Desce Caleb de novo pela meia direita. Cai, pede a falta, a arbitragem manda seguir. Só lateral pro Fortaleza na meia direita. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entre cenas Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. 43, quase 44, lateral. Manual para o Fortaleza cobrar no campo de ataque. Atenção, torcedor do Palmeiras, é o seguinte. Esse resultado estaciona o Botafogo com 60 pontos. Palmeiras com 62 e agora com jogos igualados. Não tem mais essa história de ter um jogo a menos o Botafogo, mas tem jogo pela frente. Tem todo o segundo tempo, mais o finzinho do primeiro tempo para tentar mudar essa história. O Botafogo perde o jogo por 2-1. Fortaleza manda no jogo. Lançamento para o campo de ataque, tentava descer o Leão, perde a bola, toca de cabeça Adrielson. A bola em disputa no círculo central. Subiu mais alto que todo mundo, Zé Wellison tenta ficar com ela fica com o Lucero. Lucero escapou da marcação de Eduardo no primeiro lance, no segundo Marlon Freitas a cobertura. Recomeça e sai jogando para o Botafogo. Grupo Souza, Anima Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Anima. Entramos no último minuto do primeiro tempo, fora os acréscimos. 44,5. Você em todos os cantos do Brasil, curtindo o microfone da Bandeirantes, em FM 90.9, no AM840, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Galera no aplicativo da Band, o Band Play, o torcedor do Palmeiras secando, voltando para casa, enfim. O Botafogo perde o jogo por 2-1, mas trabalha a bola pelo campo de defesa, de Plácido. Curtinho por dentro, rola no círculo central. É pro Marlon Freitas. Essa postura do Botafogo acho que deve incomodar o torcedor, o Cláudio Zaidan. Tá perdendo o jogo e esse jogo moroso, lento, essa troca no campo de defesa não interessa, Zaidan. 7 minutos pro Botafogo continuar tocando bola lá, zagueiro para zagueiro, lá pro lateral. E eu confirmo, incomoda sim o torcedor, Marcão.
Vamos até 52. Eu senti que não é só o torcedor não, viu, Cláudio Zaidan? Mas tudo bem. Quem gosta do futebol, quem analisa bem, como você faz há muito tempo, enfim. Sabe que talvez... Sou do Rio de Janeiro, sim, sou Botafogo e São Paulo. Mas eu não Santos, queria levar para esse lado, né, o Cláudio Zaidan? Mas não tem problema. O problema é que a gente fica mais crítico com o próprio time, né? Você fica mais crítico, você cobra mais. Isso. O Botafogo tá jogando pouco. Vamos ver agora aí, Marcelo. O Zaidan, e o Bolton? Ainda torce? Não, mas aí é uma questão ideológica, né? Pelas raízes do Bolton. Mas não é na mesma prateleira que o Botafogo, né? Não. É apenas... Aliás, o Bolton, a última vez que eu vi, ele estava na 3ª divisão, né? De maneira honrosa, mas estava na 3ª divisão. Sim. A vida não tá fácil lá, mas a Inglaterra tem aqueles times de raízes operárias, né? É um negócio legal, mas eu não... Eu gosto mais da 3ª divisão do que da 1ª lá. A 1ª tá muito glamourizada, né? Sim. Qualquer um joga lá naquela Premier League, né, Zaidan? Eu tenho uma certa aversão a essas coisas, mas vamos lá. Vambora, que agora acho que Paulo o Botafogo César Caju na cobrança. Botafogo acordou, é um desses. Acho que vai pela canhota, não é ele. Vai o Vitor Sá, hein? Autorizado, escanteio cobrado na meia direita. Levantamento para a área. Vem para tocar de cabeça a marcação do Fortaleza. Tranquilo. Corta a marcação, afasta a zaga do Fortaleza. 46, quase 47 minutos jogados deste primeiro tempo. Placar de 2-1. Fortaleza está vencendo o jogo. O Botafogo tem que pelo menos empatar. Lançamento para a área. Caiu Tiquinho Soares na meia esquerda da arbitragem. Manda seguir dentro da grande área. 47 do primeiro tempo. Daqui a pouco na Bandeirantes, Ricardo Capriotti assume o intervalo inteligente de daqui a pouco. Daqui a pouco e até então. A vitória do Fortaleza. Vem para o campo de ataque. O Botafogo domina pela meia direita. Tenta escapa da marcação. Pedalou, balançou. Marlon Freitas volta por dentro. Escapa com o Júnior Santos. Santos faz o break frente à marcação. Recomeça pelo círculo central do gramado para Marlon. Marlon pela meia esquerda. Chama para o campo de ataque. Victor Cuesta. Cuesta por dentro para Eduardo. Eduardo pela meia esquerda. Chapa por dentro. É para Marlon Freitas. Dá para bater o gol, mas é de longe. Ele prefere pisar na bola. Rolou pela canhota para Cuesta. Cuesta curtindo o Badioué. Não tem ninguém. Se apresenta o Hugo. Pede a bola. Recebe volta para Cuesta. Trabalha a bola Botafogo. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Cuesta domina pela meia esquerda, quase 48. Cuesta, o zagueiro vai lançar para o meio da grande área, longe pela linha de fundo. Mal no levantamento, Cuesta do Vale. Agora o Pacheco fica ali justamente prestando ali uma solidariedade, ali uma atenção ao adversário. E enquanto o Ramon Abate-Abel vai orientando ali os jogadores para o reinício da partida, né? E o time do Botafogo reclamando ali do que poderia ser um pênalti do Zé Wellison em cima do Tiquinho, mas absolutamente nada, né? Agora o João Ricardo já tem a bola para cobrar o tiro de meta. Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/. Bandeirantes. Cláudio Zaidan, não foi nada aquele lance, ô Zaidan, na área. Não foi nada. Não foi. E o Tiquinho tá inconformado, mas não foi nada. Aconteceu falta nenhuma. Vai terminar o primeiro tempo de 2-1 para o Fortaleza em cima do Botafogo. Quase 49, vamos até 52. 2-1 para o Fortaleza, que está vencendo. Botafogo com esse resultado estaciona com 60 pontos. Jogo parado, falta marcada no centro de campo. 49 deste primeiro tempo. Vai ser jogando Marlon Freitas. A bola praticamente onde se dá o pontapé inicial. Agora sim, Marlon Freitas cobra pela meia esquerda para Cuesta. Cuesta tem espaço, o zagueiro que começa para Marlon. Marlon domina pelo círculo central na meia direita. Tem de Plácido. Prefere rolar a bola curtinho. Vem para o campo de ataque de novo. Tava sentindo, tava amarrando as chuteiras. Até agora o Júnior Santos, ele se levanta. Trabalha como se fosse o meia. Santos para Tietê. Tietê para a meia esquerda. Pressionado o carrinho de Zé Wellison. Não funciona. Tietê abre boa bola na canhota. É para velocidade. Victor Sá pedalou. Voltou na entrada da área. Para Tietê. Arriscou pro gol. Longe. Longe pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Fortaleza do Vale. Agora o Tietê fica ali desolado depois desse chute. O João Ricardo apenas acompanhou o Botafogo de alguma forma. Tenta empatar ainda na primeira etapa, não consegue, por enquanto 2-1 Fortaleza. Amortecedor com qualidade líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. 50 jogados no primeiro tempo. O Fortaleza vence o jogo por 2-1. Vamos até 52, mais 2 de jogo. Tiro de meta para a equipe do Botafogo, melhor, para a equipe do Fortaleza cobrar.
Vai pra cobrança, João Ricardo, tenta repor em campo, vem pro domínio, tranquilo, Botafogo sai jogando, mas aí o Tiquinho Soares foi empurrado, mais uma falta. Jogo parado, acho que de cartão, só aquele lá no começo do jogo do Hugo, né? Santos. E o do Hugo. Então são dois. Hugo e Júnior Santos, 2 cartões amarelos, viu, Martelli? O Hugo tomou logo quando entrou. Vem pro campo de ataque, Vitor Sá domina, solta pela canhota, é pra Hugo, Hugo por dentro pra Marlon Freitas domina, ergue a cabeça, fatia, bola pro campo de ataque, a meia altura era pra de plástico, intercepta a marcação, Bruno Pacheco, limpo, inteligente, ganhou, cruza a fronteira, passadas largas, abandona a ponta, vem por dentro, Guilherme, pede pela meia esquerda, segurou, caiu, é falta pra cartão, em cima do Tietê, ele tá fazendo sinal, o árbitro que ele tava na diagonal, mas era um contragolpe, do Vale. Pois é, né? E é exatamente essa reclamação por parte da equipe do Fortaleza. O Tietê segura, né? Justamente o Bruno Pacheco. Uma falta que poderia sim ser interpretada como para cartão. A arbitragem não mostra. Porém, o Fortaleza tem de novo na bola parada a chance de ampliar a reta final do primeiro tempo. Pode ser aí praticamente o último lance da primeira etapa. Tá por ali o Caleb tomando posição, conversando com o Caio Alexandre. Daqui a pouco essa cobrança. Cláudio Zaidan, era para amarelo não, mestre? Concordo com vocês, era lance para amarelo sim, Martelli. Jogo tá parado, falta na intermediária para a equipe do Fortaleza cobrar, é central, é de longe, mas toma distância, confiante Iago, Pikachu já deixou dele, pode bater de longe, 3 jogadores da barreira, na perna esquerda, Pacheco bateu no cantinho, mas estava lá Lucas Perry para ficar com ela, do Vale. É quem se salva talvez do Botafogo nessa primeira etapa, né? O Perry pelo menos mostrando muita segurança quando a arbitragem sinaliza, hein, Martelli? Acabou, hein? Termina o primeiro tempo no estádio do Castelão. Para a felicidade do torcedor do Fortaleza e do Palmeiras. O Fortaleza está vencendo o Botafogo por 2-1. Agora na Bandeirantes, o intervalo inteligente tem o dono. E é ele, alô, Ricardo Capriotti, boa noite. Fala, Martelli, boa noite a você. Muito bom, hein? Você volta já já para todo o segundo tempo. Ei, Botafogo, mas não é possível. O Botafogo vai amarelar, não é possível. Ô, Fogão, ajuda a gente aí, Fogão. Dá tempo da virada ainda no segundo tempo. Não tá jogando nada, hein? O Zaidão vai falar já já disso. Vamos lá, atenção. Tá jogando nada, absolutamente nada. Fala tudo aí que você tá vendo pra gente aí, PDV. Bom, o Thiago Nunes, né, que já comandou a equipe do Ceará, vai perdendo pela primeira vez pro Vojvoda. E logo na estreia dele, comandando a equipe do Botafogo, por enquanto não dá jeito no fogão, pelo menos nesta primeira etapa. Já foi obrigado a mexer, porque o Marçal saiu machucado, entrou o Hugo, que logo de cara tomou o cartão amarelo. 2 cartões até aqui no jogo, o Júnior Santos e também o próprio Hugo. Como opção para o Thiago Nunes para a segunda etapa, Gatito, Danilo Barbosa, Segovinha, Luiz Henrique, Gabriel Pires, Lucas Fernandes, Diego Costa, Bastos, Carlos Alberto, Janderson e Felipe Sampaio. Já pelos lados do Vojvoda, Fernando Miguel, Tobias Figueiredo, Benevenuto Pochettino, Lucas Crispim, Marinho, Silvio Romero, Dudu, Escobar, Machuca, Lucas Sacha e Thiago Galhardo. Capri. Valeu, você volta já já também, PDV. Daqui a pouquinho tem mais do Paulo do Vale. Agora é hora de opinião. Vamos entender como foi esse primeiro tempo. Fortaleza vai vencendo por 2-1. Ô Zaida, desse jeito não vai dar pro Botafogo, Zaida. Mas precisa ganhar o jogo, mas não joga. Ganhou um gol contra. O que é que tá acontecendo, Zaida? Explica tudo pra gente aí. É verdade, Capriotti. Ganhou um gol de presente ali. O Brito se meteu pra rede, uma bola que era dele, né? Mas o Botafogo fez um primeiro tempo ruim. Fortaleza merece a vantagem que poderia ter sido maior. O PR fez uma defesa de cinema. Houve bolas ali que passaram raspando, uma cabeçada do Lucero, um outro chute do centroavante argentino que passou muito perto. O Caleb teve uma grande chance que ele não conseguiu aproveitar. Aliás, ele fez um primeiro tempo muito bom. E o Botafogo com aquele problema de não ter velocidade na defesa contra o ataque muito rápido. Fortaleza, o jogo dele é conhecido, mas não basta você conhecer, você tem de ter antídoto. O Botafogo não teve. Fortaleza recua, fecha completamente ali a frente da área, começa a marcar no meio campo, deixa o outro time tocar a bola na defesa à vontade, e quando recupera a bola, e conseguiu recuperar várias vezes, sai com muita velocidade. Então você pega a posse de bola, houve um momento do jogo, no primeiro tempo, Capriotti,
que o Botafogo tinha 80% de posse de bola. Mas todas as boas chances eram do Fortaleza. Tomava a bola e saía em velocidade. Pikachu, Lucero, Guilherme, todos muito rápidos. E um meia muito rápido, que é o Caleb. Aliás, ele ganhou o lugar do Pochettino por isso. Porque ele dá velocidade ao time. O Pochettino é um jogador até mais técnico, mas o Caleb é muito rápido. Então o Botafogo caiu como presa fácil nessa armadilha. E quando tinha a bola, demorava demais ao chegar ao ataque. E quando chegava, afunilava. Aquela parede tricolor. E o Botafogo não conseguiu entrar na área. Fez um gol naquele presente, né? Uma cabeçada para a área que não daria em nada. Só que aí o erro de cálculo, de decisão do que fazer do Brits acontece, né? Um acidente. Acabou metendo para a rede. Mas o Fortaleza foi indiscutivelmente melhor. Mereceu a vantagem que poderia ter sido maior ainda, Capriotti. É verdade. Eu fico impressionado. A defesa do Botafogo, as bolas passam na frente dos defensores, ninguém corta a bola. Os caras ficam olhando. O problema está nas laterais, Capriotti. Porque aí os dois zagueiros de centro, o Adrielson e o Cuesta, eles ficam vendidos. Porque a bola vem cruzando a área, porque os laterais não marcam ninguém. Tanto que o gol do Fortaleza, o primeiro gol, quem faz? O Pikachu, quem deveria estar na marcação? O Marçal, que ainda estava em campo. E a jogada começa numa vacilada de quem? Do de Plácido pela direita. Então a marcação pelas laterais do Botafogo é ruim. Esse é um problema. É isso aí. Muito bom. Atenção, hein? Já volta o Cláudio Zaidan para o segundo tempo. E ó, depois de Fortaleza e Botafogo, tem outra decisão aqui, hein? Aí é a vez de Flamengo e Bragantino, os dois também de olho aí nesse tropeço do Botafogo, né? E da caça agora ao Palmeiras, que o Palmeiras segue agora líder isolado. Se confirmar esse resultado, o Palmeiras vai ser líder isolado e não vai ter mais essa história de jogo atrasado do Fortaleza. Aí é caça ao Palmeiras, aí é caça ao Verdão. Então, por isso a importância do jogo de daqui a pouquinho que a Rádio Bandeirantes vai transmitir entre Flamengo e Bragantino no Maracanã. Jogaço, um jogaço. E aí o Rogério Assis vai contar a história desse jogo para todos nós. Então, segura aí, a gente vai para uma pausa rapidíssima. Na volta, tem as informações do Enzo Ortega nessa noite de gala de futebol, nessa noite de quinta-feira especial para você, torcedor, que gosta das emoções do Brasileirão. Esse Brasileirão que está emocionante, faltando 4 rodadas aí para terminar o campeonato aberto. Ninguém sabe quem vai ser campeão, quem vai cair. Faltam 2 vagas aí para o descenso, né? Mas está tudo aberto e a Bandeirantes contando a história para todos vocês. Até já! Rede Bandeirantes de Rádio. E se ao invés de você gastar, você colocasse o dinheiro para trabalhar por você, na CM Capital você conta com uma série de opções de investimentos. Com certeza vai encontrar um perfeito para você. E mais, na Black Week da CM temos produtos com rendimentos imperdíveis. São títulos de médio e longo prazo e também com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento. Abra sua conta gratuitamente no site cmcapital.com.br. Mas corre, porque é só até o dia 24 de novembro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. A Estrela Black Week chegou e não vai ser só um dia não, é uma semana inteirinha com as maiores promoções para você brilhar. Mais de 5 milhões de reais em prêmios, com 10% de cashback em jogos selecionados, multiplicadores máximos ativados, milhares de bônus, odds super aumentadas e rodadas grátis. Aproveite tudo isso no site estrelabet.com. Estrela Bet, jogou, brilhou. Para maiores de 18 anos, consulte as condições do site. Daqui a pouco, intervalo inteligente na Bandeirantes, Ricardo Capriotti assume, trabalha pro campo de ataque de novo, desce o Fortaleza, Caleb pedalou, balançou, cruzou, vai pintar o segundo gol, testou! Gol! Do Fortaleza! Jogada pela direita, agora pedalou, balançou, escapou legal, fez tudo certinho. Caleb chamou na linha de fundo e cruzou. Enxerga na segunda trave o Guilherme. O Guilherme estava por lá, ele acreditou, levou toda a marcação e na segunda trave mergulha para testar pro fundo do gol. Gol aberto. Guilherme bota o Botafogo de novo atrás, coloca o Fortaleza à frente na marca dos 41 minutos jogados deste primeiro tempo. Precisa Tá aí o Pedro Martelli e o gol segundo, não é? Do Fortaleza, que vai garantindo a vitória do Leão, o Lion. Eu gosto mais de Leão, eu não gosto dessa história de Lion, não. Eu gosto de Leão. É a vitória parcial do Leão sobre o Botafogo por 2-1 e que vai jogando uma ducha d'água fria no torcedor botafoguense, que precisa dessa vitória, precisa dos 3 pontos. Enzo Ortega, o que mais tá rolando aí nessa noite de quinta-feira? Me conta aí, Enzo.
Vamos lá, Capri, já às 9h30 teremos Flamengo e Bragantino no Maracanã e também teremos a outra partida da semifinal da Copa da Argentina entre Defensa e Justiça e San Lourenço. Atualizando a tabela, Capri, com essa vitória o Fortaleza está subindo uma colocação, indo a 46 pontos, passando o São Paulo. O Botafogo estaciona na segunda com 60 pontos. Então o G4 fica com Palmeiras líder 62, Botafogo com 60, Grêmio e Bragantino com 59. O Z4, Bahia com 38, Goiás com 35, Coritiba com 29, América Mineiro com 21. Como eu bem disse, já tem Bragantino e Flamengo. Bragantino que está na quarta colocação com 59 pontos. O Flamengo em sexto com 57, Capri. São 8h05, 8h05. Paulo do Vale, os times estão voltando por aí, PDV? Por enquanto não, Capri. Daqui a pouco o retorno das equipes pro gramado da Arena Castelão, e aí a gente confirma se o Fortaleza mexe e se o Botafogo mexe de novo. Agora, Zaida, o Thiago Nunes também olha pro banco de reservas. Não é aquela coisa, meu Deus, o que é que eu posso fazer aqui que vai mudar o panorama, né? O banco do Botafogo é um banco mais modesto também, né? Olha, o que ele poderia fazer, eu acho que não vai, nenhum técnico fez. O Botafogo, várias vezes, quando encontra uma defesa fechada, ele não tem capacidade para entrar na área. O Botafogo gosta de ser atacado e contra-atacar, aí funciona. Quando o outro time se fecha, como faz o Fortaleza, que marca lá atrás, toma a bola e sai rapidamente, você tem de ter o cara do drible. Aí ele coloca o Segovia. O que faz o Segovia? Ele entra do lado direito, corta para o meio e com isso o jogo continua embaralhado. Nenhum treinador pensou ainda em falar, peraí, o Segovia vai entrar nesse jogo na ponta esquerda, porque ele é canhoto, ele vai driblar em direção à linha de fundo, ele vai abrir a marcação do outro time. Você coloca ele do lado direito, ele vai cortar da direita para o meio, da direita para o meio. Então eu colocaria o Segovia do lado esquerdo para ter essa abertura de jogo, do lado direito não adianta. E o Diego Costa no lugar do Tiquinho. O Tiquinho está muito mal, pode fazer o gol, cara, é artilheiro, é centroavante. Mas tá mal no jogo, eu voltaria com o Diego Costa, Capriotti. Mas parece que quem vai mexer é o Fortaleza, né, Capriotti? É, exatamente. Saindo o Lucero, 9, perdeu alguns gols na primeira etapa. Thiago Galhardo, 91, já em campo, Capri. Thiago Galhardo, portanto, aí é a mudança que o Fortaleza realiza para esse segundo tempo. E o Cláudio Zaidan, claro, vai analisar isso ao longo da segunda etapa com o Paulo do Vale e com o Pedro Martelli, que está de volta agora para os 45 minutos finais. Solta a voz aí, Martelli, e vem, porque é o seguinte, ó, você vai gritar mais gol, viu? Pode se preparar aí, porque vai ter mais gol nesse segundo tempo. Então, pode se preparar e vem a partir de agora. É com você os 45 minutos finais. Vai, Martelli! Valeu, Ricardo Capriotti. Começa o segundo tempo, invertem-se os lados, bate na bola Galhardo. Vamos pro segundo tempo. Pedro Martelli. Mais 45 minutos de bola rolando no microfone da Bandeirantes para Fortaleza 2, Botafogo 1. Com apenas uma alteração, é isso, do Vale? Exatamente, né? Saiu o Lucero, número 9, entrou o Galhardo, 91. Lembrando que no primeiro tempo o Marçal saiu machucado, entrou o Hugo no Botafogo, que inclusive já tem cartão. Placar de 2-1, começa o segundo tempo, invertem-se os lados, agora Botafogo à direita, equipe do Fortaleza à esquerda. Sai para o jogo a equipe do Botafogo, domina Adrielson pela quarta zaga, caminha com a bola nos pés. O que muda, Cláudio Zaidan com Galhardo em campo? O Galhardo muitas vezes entra como um meia, outras vezes como centroavante, né? Faz tempo que ele faz essas duas funções na carreira, foi assim no Internacional. E agora entra mais como centroavante, né? O Lucero se contundiu, está sendo atendido e também não fez um bom primeiro tempo. E entra o Thiago Galhardo, muito experiente. Ele ainda tem uma outra opção, que é o Silvio Romero, né? Ele tem mais um centroavante no banco. Fortaleza está tranquilo, o Botafogo está caindo direitinho na armadilha do Vojvoda até aqui. Martelli. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. Vai de 99. Passamos de 1 minuto e meio do segundo tempo, placar de 2-1, você ligado no microfone da Bandeirantes. Você ligado no microfone da Bandeirantes com o Fortaleza vencendo por 2-1.
para cima do Botafogo e o torcedor do Palmeiras também presente. O torcedor do Palmeiras presente, querendo essa derrota, querendo que permaneça dessa forma o resultado. 2-1 em cima do Botafogo. Lateral já cobrado, Fortaleza tenta descer para o campo de ataque, mas não se acerta. Toque de cabeça na meia esquerda de Hugo. Hugo tenta descer para o campo de ataque, perdeu. Retoma a equipe do Fortaleza, dominou na direita, tentou cruzar. Thiago Galhardo, fora da área, cruza mal do Vale. Primeiro lance dele no jogo, né? Ali meio sem sentido, só pegou, cruzou. Do nada, a bola fica nas mãos do Lucas Perry. 2-1, vence a equipe do Fortaleza. Sai jogando a equipe do Botafogo pelo círculo central do gramado. Tenta descer para o campo de ataque, placar de 2-1. Escapou na meia esquerda, boa bola de primeira, né, para Vitor Sá. Vitor Sá para Tiquinho Soares. Soares tentou abrir a jogada do outro lado, na meia direita, interceptado. Contra-golpe armado para o Fortaleza, não mais. Vem por baixo, Hugo tira. A bola volta nos pés de Tietê. Tietê para a meia esquerda, soltou para Tiquinho. Tiquinho de primeira por dentro, escapou na canhota. A bola é boa, se apresenta no campo de ataque. Encara a marcação, vai para cima, Hugo. Hugo preferiu por dentro, para Tietê, na quina da grande área, Tietê na canhota, de novo para Hugo. Hugo levanta na segunda trave, tocou de cabeça, tirou Titi e ficou no meio da grande área. Tiquinho tentou girar, por baixo corta. Emanuel Brites tira em lateral. Manuel para a equipe do Botafogo cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Lateral marcado, brinquedo do Botafogo no campo de ataque, já cobrado. Sai jogando o Botafogo no círculo central do gramado com o Adrielson. Adrielson pela meia direita, enxerga passando de Plácido, volta para Adrielson. Adrielson pela canhota, é para Vitor Cuesta. Cuesta como se fosse o lateral esquerdo, recua. Recomeça lá atrás para Adrielson. Relógio marca 3 jogados do segundo tempo. Vai ser jogando o Botafogo, perdendo o jogo por 2-1. A liderança do Palmeiras com 2 pontos à frente. 62 pontos. O Botafogo estaciona com 60 pontos. Tem que vencer o jogo. É o primeiro jogo sob o comando de Thiago Nunes. Por enquanto com derrota. 2-1 placar da partida. Adrielson chapa pela meia esquerda no campo de ataque, na canhota. Domínio de primeira de Cuesta. Cuesta por dentro. É para Marlon Freitas. Marlon Freitas recomeça para Adrielson. Adrielson no círculo central. Rola a bola para Titi. Titi pela meia esquerda para Marlon Freitas. Marlon Freitas para Titi. Atrapalha a dupla de volantes do Botafogo. Titi ergue a cabeça. Enxergou passando na meia esquerda. Hugo. Mas o passe foi forte demais. Só lateral para o Fortaleza no campo de defesa na meia direita. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. Vai de Tenda Atacado. 2-1 para o Fortaleza. Fortaleza mexeu no intervalo. Botafogo não, o jogo está parado. Quem é que está no banco do Botafogo aí, hein, do Vale? Vamos lá, Martelli. Gatito, Danilo Barbosa, Segovinha, Luiz Henrique, Gabriel Pires, Lucas Fernandes, Diego Costa, Bastos, Carlos Alberto, Janderson e também Felipe Sampaio. Cláudio Zaidan. Até por isso o torcedor do Botafogo começa a imaginar o que dá para fazer de diferente em campo. Porque esse resultado aí, não sei se tira o Botafogo da briga. Acho que não, mas que deixa ainda mais difícil pelo aspecto psicológico, deixa, hein, mestre? Não acaba com as chances, mas do ponto de vista moral, né? Do ponto de vista de ânimo, e para um time que tem problemas emocionais em razão dos seguidos resultados ruins, essa derrota é terrível. Agora, as opções que ele tem ali, eu até disse para o Capriotti, o Segovia poderia entrar pelo lado esquerdo para abrir o jogo. Ele sempre é escalado do lado direito e fica levando a bola para o meio, onde está tudo congestionado. Fortaleza fecha tudo ali, o Botafogo não consegue entrar na área. E a outra opção é o Diego Costa, porque o Tiquinho não está bem no jogo, né? Vem para o campo de ataque a equipe do Fortaleza. Tiquinho não está bem mesmo. Tiquinho está um pouco sumido no jogo, Zaidan. Tem que melhorar, tem que aparecer. 5h30, é o artilheiro, é o protagonista desse jogo. E até o momento não conseguiu aparecer para essa segunda etapa, muito menos para o primeiro tempo. Fortaleza está vencendo por 2-1, Botafogo perde o jogo. Lateral está marcado. Posse de bola para a equipe do Botafogo na meia esquerda. 6 jogados deste segundo tempo. Aí a bola para o Botafogo não chega e se desespera o Hugo. Só lateral para o Botafogo na meia esquerda. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com.
Vem para o campo de ataque mais uma vez. A equipe do Botafogo domina pela meia direita, tenta escapar, pisa na bola de Plácido para Marlon Freitas. Marlon Freitas no círculo central, tentou escapar, volta a jogada pela meia direita para Tietê. Tietê por dentro pela quarta zaga, Adrielson no círculo central para Eduardo. Eduardo domina pela meia esquerda, cruza a fronteira, entrega na canhota, bola de primeira para Cuesta. Cuesta volta mais atrás para Eduardo. Eduardo tenta cercar o campo de ataque, tenta descer para a equipe do Botafogo. Eduardo lançou pela meia esquerda, Tinga. Sem não, hein? Foi tentado ao chapéu no limite. Essa bola saiu pela linha de fundo, hein, do Vale. O árbitro vai dar escanteio pro Botafogo na esquerda, hein? Não calculou direito o chapéu, o Tinga, né? Impressionante. Ele acaba tentando fazer um lance de efeito por aí. A bola vai pela linha de fundo. Cede o escanteio pro Botafogo. É tudo que o Fogão queria. Hugo na bola. Escanteio para a equipe do Botafogo cobrar pela meia esquerda. Vem Hugo na canhota, autorizado, levantou na marca do pênalti, subiu Tietê, tentou testar de cabeça fora da grande área. A bola volta lá atrás, no círculo central. Vai ser jogando de Plácido. 7 jogados do segundo tempo. 2-1, Fortaleza vence o jogo. Na hora de fazer a troca do freio de radiador e freio de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Jogo parado, falta marcada de ataque. Na esquerda, falta para o Fortaleza, é isso? Agora o Fortaleza consegue um pouco mais de tranquilidade depois do Botafogo assustar ali na bola parada na cobrança de escanteio. O Bruno Pacheco tá por ali, arruma os meiões e tudo mais. O Fortaleza vai recomeçar o jogo na defesa. 2-1, vai vencendo o Leão do Pici. Quase 8 jogados do segundo tempo. Vai ser jogando a equipe do Fortaleza na quina da grande área pela meia esquerda. Não tem pressa nenhuma, João Ricardo. Fortaleza vencendo por 2-1. Resultado não é bom para o Botafogo. É bom para a torcida do Palmeiras ligada no microfone da Bandeirante. Joga melhor o Fortaleza. Não joga tão bem o Botafogo. Vai ter que ser na base da raça, da garra. Que não está funcionando. Ó, de novo o jogo está parado. Falta marcada lá pela meia direita. Bola para a equipe do Botafogo no campo de retaguarda que perde por 2-1. Sei não se essa data FIFA fez bem para o Botafogo. Muita gente achou que com a chegada do Thiago Nunes poderia melhorar. É claro que não teve tanto tempo de trabalho. Não só no aspecto psicológico, mas do que a gente vê em campo. O Botafogo não consegue acordar. Sai jogando mais uma vez pelo campo de defesa. Na meia esquerda, Cuesta domina. Chama para canhota, volta o jogo lá atrás. Tô errado, Zaidan? Tá certíssimo, né? A esperança ainda é essa, né? De que o tempo parado, treinando, um novo treinador, que isso possa provocar um impacto emocional. Por enquanto, nenhum sinal de que isso aconteceu, Martelli. 9 jogados do segundo tempo, placar de 2-1. Fortaleza vence o Botafogo. João Ricardo vai pedir atendimento, hein? Vai botar pra fora, vai pedir atendimento. João Ricardo tá sentindo a perna direita. Fez um teste, não sei se vai continuar. O João Ricardo tá sentindo a perna direita. Olha lá, caiu. Ele tentou botar pra fora, mas aí ele não conseguiu, o jogo rolou. Agora ele caiu do Vale. Pode ser preocupante, né? Até por conta dessa atitude do João Ricardo. Ele coloca ali a bola para fora, pelo menos, né, tenta fazer isso e depois desaba no gramado. Agora a arbitragem do Ramon Abate Abel vai lá conferir. O Abate pede o atendimento médico por parte do departamento do Fortaleza. O João Ricardo está ali caído com a mão na região do tornozelo. Agora sim, o médico do Fortaleza já em campo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 2-1 para o Fortaleza, João Ricardo sendo atendido em campo. A vitória do Fortaleza pelo placar de 2-1. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão no Castelão, 29ª rodada, relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Fortaleza 2, Botafogo 1. Plantão de esportes da Bandeirantes. Fala, Enzo Ortega. Martelli, amanhã às 9 horas da noite, quem entra em campo é o Corinthians contra o Bahia lá na Neoquímica Arena. Curtindo o futebol na Bandeirantes, placar de 2-1. Líder Palmeiras de olho no jogo. Botafogo perde por 2-1. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com site novo. www.estrelabet.com. Lateral marcado para a equipe do Botafogo. Na meia esquerda, no campo de ataque. 10, quase 11 jogados. Placar de 2-1. O Botafogo tem pressa. Arremessa a bola, Hugo. Isso tudo é para um fair play, mas o Tiquinho Soares vai pela linha de fundo e não vai devolver a bola. Ele vai botar para lateral. Seguinte, o João Ricardo, quando ele pede o atendimento, ele estava com a bola na grande área.
Aí o lateral do Botafogo é cobrado, o Tiquinho bota em lateral na meia direita no campo de defesa e aí sim cede a bola pro Fortaleza, que vai ser jogando em lateral. Arremesso do Tinga. Domina pela meia direita, tenta ganhar o Galhardo, ninguém chegou na marcação. Corta a marcação, agora Ciro bate, volta para Cuesta. Cuesta domina, escapa, solta pela meia esquerda, passe errado. Sequência de passes errados, volta na canhota para Vitor Sá. Sá tentou descer para o campo de ataque, ganhou do Zé Wellison. Sá foi puxado, é falta. Falta para o Botafogo na meia esquerda em cima do Vitor Sá, do Vale. Falta do Zé Wellison, né? Acaba parando por ali o jogador camisa 7 do Botafogo que ia avançando. E de alguma forma a equipe do Thiago Nunes tenta pelo menos assustar a equipe do Fortaleza. Vamos ver agora na bola parada um pouco mais distante, intermediária lado esquerdo. Se prepara justamente o próprio Vitor Sá para fazer a cobrança. 2-1 vence o Fortaleza. Falta para a equipe do Botafogo cobrar pela meia esquerda à frente do banco de reservas, onde está Thiago Nunes. Placar de 2-1, Botafogo precisando empatar o jogo. Microfone da Bandeirantes trazendo que pode ser um jogo definitivo para o campeonato. Vem levantamento para a área do Hugo, para ninguém. Corta a marcação, toque de cabeça, a zaga tira. Volta na meia direita, agora sim. Caprichou dentro da grande área, deu toque. Praticamente furou, toque de cabeça fraco pela linha de fundo. Som desvio, próxima bandeira de escanteio, passa à direita. Tiro de meta para o Fortaleza do Vale. Botafogo pouquíssimo inspirado, né, Martelo? Impressionante como não consegue caprichar em absolutamente nada. Não leva perigo, apesar de ficar rondando ali a área do Fortaleza. Agora o João Ricardo vai repor em tiro de meta. 2-1 e o Thiago Nunes conversa com o Diego Costa. Será que ele vai manter o Tiquinho? Vai com 2 atacantes? Já Diego Costa na equipe do Botafogo. Sembi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse sbcapital.com.br/Bandeirantes. Diego Costa é o caminho do Cláudio Zaidan. E o Luiz Henrique também. Ele tem de mexer no time, né? Demorou para fazer isso, inclusive. O Botafogo voltou do mesmo jeito para o segundo tempo. Ele até pode ter Diego Costa e Tiquinho, se a ideia for, levanta na área. Vocês não conseguem entrar na área pelo chão, começa a levantar na área, vamos ter 2 centroavantes ali. Mas o time continua mal no jogo. E vem Fortaleza. Vem Fortaleza para o campo de ataque, tentou se acertar na meia esquerda, ganha só lateral. Manual para a equipe do Fortaleza cobrar o campo de ataque. 13, quase 14 do segundo tempo. 2-1, vence o jogo, Fortaleza em cima do Botafogo. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. João Ricardo dentro da grande área, tenta despachar para o campo de ataque para ninguém. Sai pela linha lateral na meia esquerda, a bola é dele. A bola é de Hugo na canhota para arremessar, voltar a bola em campo. 2-1, Thiago Nunes já olha para Diego Costa, tem que fazer alguma coisa diferente e vai mudar. Vai mexer a equipe do Botafogo, hein? E não teremos Tiquinho e Diego Costa ao mesmo tempo não. Saindo Tiquinho 9, entrando Diego Costa 19. O Luiz Henrique também está preparado para entrar com a 11 e também o Gabriel Pires com a 14. O de Plácido 24 vai deixando o campo também para a entrada exatamente ali do Gabriel Pires e saindo o 37 Júnior Santos para a entrada também do camisa 11 Luiz Henrique. Bom, Cláudio Zaidan, então temos Luiz Henrique, Gabriel Pires e Diego Costa. O que pensa Cláudio Zaidan? Provavelmente o Tietê vai para a direita, né? Vai jogar como lateral pela direita. E aí ele vai ter um jogador de força, de muita raça, que claro, hoje é uma sombra do que foi, que é o Diego Costa, mas o Tiquinho estava muito mal, né? Desde a contusão, o Tiquinho não voltou bem, não fez nenhum grande jogo. É um dos maiores responsáveis pela excelente campanha do Botafogo, surpreendente campanha do Botafogo. Mas depois da contusão não tá legal. Então ele vai com o Diego Costa. Vai tentar, né? Ver se alguém funciona mais do que quem estava em campo. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras em Trincheiros Fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Na primeira participação do Luiz Henrique lá pela meia direita, ele ganha escanteio. Tá marcado escanteio pela ponta direita, bola pro Botafogo, vem bola na área aí do Vale. Botafogo com um novo ataque, né? E vem bola na área. Cobra rapidinho, Eduardo. Levantou o desvio na primeira trave, no segundo pau chegou. Toque pela linha de fundo, Costa perdeu. Diego Costa na segunda trave, o desvio no primeiro pau, ele fechou. De pé na direita, longe do gol, dava pra chapar de canhota do Vale. É a primeira participação do Diego Costa, né? Já acaba a equipe
equivocando ali na tentativa de finalização, um pouco sem ritmo. Diego Costa, que já foi um atacante, né, de nível europeu, hoje não vive grandes dias assim, desperdiçando a chance. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem pro campo de ataque o Botafogo, ganhou, desceu pro campo de ataque. Diego Costa briga pela bola, bate na massa, ganha lateral. Só lateral lá pela meia direita, próxima bandeira de escanteio. Manual para a equipe do Botafogo, que perde o jogo por 2-1. Perde o jogo por 2-1, resultado não é bom. Resultado não é bom, mas é favorável ao Verdão. Torcedor do Palmeiras ligado na Bandeirantes. O torcedor do Verdão ligado na Bandeirantes, contente com essa derrota do Botafogo. Lembrando para você que daqui a pouco, em 1 hora, Rogério Assis assume mais um jogo atrasado do Brasileiro. Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam. Daqui a pouco, inclusive, com as escalações, hein? 7 do segundo tempo, 2-1 para o Fortaleza. E a bola nos pés de João Ricardo, que vai ser jogando. Não funcionou o ataque da equipe do Botafogo. Sem pressa. Perde o jogo. O Botafogo no desespero. Fortaleza vencendo por 2-1. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. Vai de 99. Vem pro campo de ataque de novo. Insiste, tenta descer o Fortaleza. Lançamento pro meio da grande área. Para ninguém. Corta a marcação. Toca de cabeça de qualquer jeito, afasta Vitor Cuesta. No bate-bate, voltou para Eduardo. Eduardo para Diego Costa na meia esquerda, dentro da grande área. Primeira participação, Luiz Henrique na linha de fundo. Levou, soltou na entrada da área. O chute pro gol. Travado pelo Tinga. A pancada de fora da grande área na canhota. O Tinga se atira contra a bola e não deixa ela passar, vai. Impressionante, né? O Botafogo não consegue ali no capricho final para tentar assustar ou até mesmo empatar o jogo, não consegue. E o Fortaleza agora desce em contra-ataque, Martelli. Contra-golpe armado, lançado pela meia esquerda, Caleb partiu para cima da marcação, chapou em cima da zaga. No bate-bate ela volta na meia direita para Iago Pikachu. Pikachu, autor do primeiro gol, na linha lateral da grande área, pedala, balança para a direita, tenta bater, travado, escanteio. Escanteio para o Fortaleza cobrar na direita, jogo aberto lá e cá, mais uma. Que vai ser levantada na área do Botafogo do Vale. Travado pelo Hugo por ali, né? Impressionante como o Fortaleza mostra pro Botafogo como se assusta pelo menos, né? Numa tacada já chegou e com o Pikachu consegue esse escanteio. Agora o Guilherme tá ali orientando o ataque aéreo da equipe do Fortaleza. Vem bola na área do Lucas Perry. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais, vai de 99. Relógio marca quase 19 minutos jogados deste segundo tempo. Marcado, escanteio para o Fortaleza pela meia direita, vem para a bola. Guilherme vai para o levantamento, jogadores para o meio da grande área, 2-1, Botafogo perde o jogo. Levantamento, toque de cabeça para o gol, pela linha de fundo. Longe e só tiro de meta do Vale. O Brits agora ao lado, mas errou o alvo. Porém o Fortaleza vence 2-1, Martelli. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Botafogo tenta descer para o campo de ataque, cruza a fronteira pela meia. Com ritmo, Eduardo na canhota, rola a bola de primeira para Hugo. Hugo lateralmente para Luiz Henrique. Luiz Henrique volta para Eduardo. Eduardo mais atrás pela quarta zaga para Cuesta. Cuesta caminha com a bola nos pés, que começa atrás para seu companheiro de zaga. No círculo domina Adrielson. Adrielson à frente pela meia direita. É para Gabriel Pires para Adrielson. Adrielson para Tietê. Tudo isso no campo de defesa. Botafogo troca passes, mas sempre no campo de retaguarda. Quando cruza a fronteira tem dificuldades. Olha onde está o Diego Costa. Na esquerda do campo, praticamente de defesa para buscar essa bola, hein? Placar não interessa ao Botafogo. 2-1 para o Fortaleza. No toque da Bandeirantes, você confere. O Ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão no Castelão, relógio marca 29ª rodada, 20 do segundo tempo. Fortaleza 2, Botafogo 1. Plantão esportivo da Bandeirantes, Enzo Ortega. Martelli, com essa vitória, o Fortaleza está indo para a 10ª colocação com 46 pontos. Já o Botafogo estaciona na segunda com 60 pontos. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Passamos de 20 jogados, vem para o campo de ataque de novo. O Botafogo insiste, quer o segundo gol, quer empatar. Aí pegaram forte, Luiz Henrique lá do outro lado direito. É falta marcada para o Botafogo, como se fosse o escanteio um pouco mais aberto ainda do Vale. Daqui a pouco Lucas Sacha e Pochettino
Alteração dupla na equipe do Fortaleza. Já o Vojvoda mexe no time. Agora o Botafogo tem falta ali pelo lado direito. Foi bem o Luiz Henrique, conseguiu cavar por ali. E vem bola na área do João Ricardo. O Fortaleza se segura agora como pode. É falta para a equipe do Botafogo. É falta para o Botafogo. Vem levantamento para o meio da grande área. Pode pintar o segundo gol do Botafogo, 21:30. O torcedor do Palmeiras quer essa bola longe da grande área. A torcida do Botafogo quer o segundo gol. Vem levantamento na segunda trave. É para realmente parar o jogo. Diego Costa sobe na pequena área em cima do goleiro, não tem o que fazer, do Vale a falta. E fica aí ali estatelado no chão o João Ricardo, né? Depois da disputa justamente com o Adrielson, ele acaba tomando ali uma mãozada, né? Uma trombada mais forte do Adrielson. Portanto, jogo parado, recebe o atendimento dentro de campo. O João Ricardo ganha ali algum tempo precioso, também ganhou um abraço de desculpa ali do Adrielson no momento que vai mexer a equipe do Fortaleza. Ó, saindo Caleb, 27, para entrada do Pochettino, camisa 7, e vai saindo o Caio Alexandre, número 8, para a entrada do 88, Lucas Sacha. O Caio Alexandre que no domingo pode enfrentar, quem sabe, o seu futuro clube, o Palmeiras. Cláudio Zaidan, 2 alterações no Fortaleza. Bom, ele vai colocar um pouco mais de calma no meio campo. O Caleb é um jogador de velocidade, já estava cansado. Entra o Pochettino, que é mais lento, mas segura mais a bola. E o Caio Alexandre já estava cansadão. Ele tenta reforçar a marcação, porque o Botafogo está chegando mais do que no primeiro tempo. Isso preocupa o Vojvoda, então ele coloca mais força no meio campo. Ele não tem o Hércules, né, que faz muita falta para melhorar a marcação, o jogador que está contundido. Mas a ideia é essa, ter gente mais descansada, que marque mais, e o Pochettino para segurar um pouco mais a bola, Martelli. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. 23 jogados do segundo tempo, passamos na metade da segunda etapa. O Fortaleza vence o Botafogo, vence pelo placar de 2-1. Fortaleza vai a 46 pontos, Botafogo estaciona, fica com apenas 60 contra 62 do Palmeiras. E aí com a mesma quantidade de jogos, só que aí cadê Bragantino? Daqui a pouco, daqui a uma hora, Rogério Assis transmite mais um jogo atrasado. Red Bull, Bragantino e Flamengo se enfrentam, jogo na casa do Flamengo. Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Gustavo Soler e o timaço da Bandeirantes. Jogo pela briga pelo título, confronto direto. 9:30 da noite, a bola rola. A bola tá fora de campo no Castelão, lateral tá marcado. É pro Botafogo, no campo de defesa, na meia direita. Placar de 2-1, tá vencendo o jogo. E vence o jogo Fortaleza. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Vem pro campo de ataque de novo, Fortaleza domina pela meia esquerda, tenta levar para a linha de fundo, briga por ela, Guilherme, vai tentar ganhar o escanteio, são 2 jogadores do Botafogo em cima dele, se apresenta Zé Wellison, ganhou Zé Wellison, soltou o bolão para Pochettino, tentou invadir a grande área na entrada da área, chegou do toque do zagueiro. Vitor Cuesta chega para cortar e na sequência falta marcada em cima de Diego Costa no campo de defesa na meia direita do Vale. Exatamente, né? Em cima do camisa número 19 da equipe do Botafogo. E agora, de alguma forma, o time carioca tenta novamente assustar a equipe do Fortaleza. Depois dessa disputa de bola do Titi com o Diego Costa, bola no ataque tem o Botafogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, a escolha que entende tudo do assunto é Panaflu. Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Relógio marca 25, segundo tempo, 2-1 para o Fortaleza em cima do Botafogo. Cláudio Zaidan e o jogo, Zaidan. O Fortaleza tem mais dificuldade agora para o contra-ataque. O Botafogo consegue ser um pouco mais objetivo. Não fica naquele lero-lero de tocar a bola lateralmente. O Diego Costa, que não entrou bem tecnicamente, mas deu mais vontade, mais força para o ataque. Briga mais do que o Tiquinho. O Tiquinho estava tanto quanto alienado do jogo. Então a partida ficou um pouco mais equilibrada. Mas tecnicamente o Botafogo continua muito mal na partida. E o Fortaleza agora tentando administrar essa vantagem. Não se arrisca tanto, mas também já não tem a mesma força de contra-ataque do primeiro tempo até aqui, Martelli. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 26 do segundo tempo, Fortaleza vence o jogo, o tempo vai passando e não auxilia em nada o Botafogo que perde o jogo. Vai deixando escapar ainda mais a liderança do brasileiro. Desce mais uma vez o Fortaleza na meia esquerda, Pochettino para Galhardo, tentou dominar, perdeu, escapou, vai pro contragolpe, o Botafogo desce. Tá impedido. Juizão espera,
E agora sim, marca impedimento no ataque do Fortaleza. É isso, do Vale? Isso. Justamente freando que poderia sair um contra-ataque do próprio Botafogo, que agora tem a bola no campo de defesa em busca de pelo menos somar um ponto, mas por enquanto vai dando Fortaleza 2-1. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Passamos de 26 jogados do segundo tempo, placar de 2-1, Botafogo insiste, sai jogando pela meia direita, domina, Gabriel Pires, ergue a cabeça, volta para Adrielson, Adrielson pelo círculo central, é o último homem do Botafogo, chapa pela meia esquerda para Cuesta, Cuesta cruza a fronteira, tenta o passe à frente, está pressionado, é obrigado a voltar para Adrielson, Adrielson agora de novo, no círculo central, rola a bola por dentro, Eduardo pressionado, era o Pires nessa jogada, aí ele perdeu, Gabriel Pires perde a bola. Aí descendo o contragolpe mais uma vez o Fortaleza. Pochettino abriu a jogada na canhota. A bola é boa. Tenta partir para cima da marcação. Escapou Guilherme. Chamou na canhota. Levantou na entrada da pequena área. Adrielson. No alto, Adrielson tira. Toca de cabeça. Mas volta. Zé Wellison na esquerda domina. Pisa na bola. No campo de ataque. Na canhota. O Adrielson tá sentindo. Tá com câimbras dentro da grande área. Aí sim, ó. Para o jogo, árbitro. É isso, do Vale. É isso, né? Mais um problema aí pro Botafogo. Não consegue dar ritmo pra partida. O Adrielson agora fica sentindo. Obviamente, não é nenhum tipo de cera por ali, porque o Botafogo precisa desses minutos para pelo menos tentar o empate. E agora para o jogo justamente por conta dessa cãibra aí do Adrielson, zagueirão do Botafogo. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Placar de 2-1, Fortaleza está vencendo para cima do Botafogo. Por enquanto, o resultado não interessa em nada para a torcida do Fogo. Resultado é bom para o torcedor do Palmeiras ligado na Bandeirantes. Em todos os cantos do Brasil, na FM 90.9, na M840, no youtube.com/Rádio Bandeirantes. A torcida do Verdão em festa com essa derrota. No aplicativo da Band, no Band Play, na faixa estendida, 86.3. Toda a torcida do Palmeiras de olho nesse jogo. E hoje é um dia em que o Palmeiras praticamente só liga o secador. Porque na sequência o Rogério Assis vai trazer o jogo entre a equipe do Flamengo com o Bragantino, que é mais uma partida que interessa muito ao Palmeiras. E aí já olhando para frente, eu sei que a bola ainda rola durante 17, mais os acréscimos aqui, ô Zaidan. Mas o torcedor do Palmeiras já começa a fazer ainda mais conta. Torcedor do Botafogo também. De olhar como é que vai ser essa reta final, né não, Zaidan? O jogo tá parado no Castelão, o jogador do Fortaleza está sentindo. E além de observar o que vem pela frente, observar o que os times estão jogando, né? O Palmeiras mentalmente, isso tem nome e sobrenome, Abel Ferreira, mentalmente é o time mais bem preparado do Brasil. É o time mais pronto para esses momentos de desafio, momentos decisivos das competições e da temporada. Não há dúvida quanto a isso. Mais até do que o Flamengo. Mentalmente é o time mais preparado. E o Botafogo é um time, como já dissemos antes do jogo, que entrou em colapso emocional. Esperava-se que com a parada, a chegada do novo técnico, isso começasse a ser resolvido. E não há sinais disso. O time continua confuso, parece não acreditar na sua própria capacidade. Então, além de olhar os próximos jogos, é preciso ver o que está acontecendo dentro de campo. E dentro de campo, o Palmeiras está mais forte, né, Martelo? Tá mais forte dentro de campo, tá mais forte psicologicamente. E não só isso, Zaidan, não sei se você concorda, tá mais forte com uma coisa que parece bobagem, mas não é. Treinador com elenco na mão e elenco que confia no treinador, Zaidan. Ah, sim, essa força mental a que eu me referi, ela tem nome e sobrenome, Abel Ferreira. Ele construiu isso, né? Ele ergueu isso. E não foi com facilidade, não. Houve muitos momentos difíceis, né? Agora, um time que pode ser, por tudo que representa também, né? Se o Flamengo ganhar hoje, na próxima rodada a diferença será de 2 pontos do Palmeiras para o Flamengo, né? E aí, aquilo que se imaginava antes do campeonato, que era uma disputa entre os dois, pode se confirmar, né, Martelo? E no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 29ª rodada, jogo atrasado no Castelão, relógio marca 30 jogados do segundo tempo. Fortaleza
Fortaleza 2, Botafogo 1. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Enzo Ortega. Martelli, mais tarde às 9h30, Flamengo e Bragantino se enfrentam no Maracanã. Flamengo que está com 57 pontos na sexta colocação, já o Bragantino com 59 na quarta colocação. Até por isso, times escalados e definidos, jogo parado no Castelão. Gustavo Soler, escalação dos times Flamengo e Red Bull Bragantino. Daqui a pouco o Rogério Assis transmite o jogo com você e Pretzel. Vamos lá, Martelli, começando com o time do Flamengo, do técnico Tite, que vem a campo com 17 Rossi, 34 Mateuzinho, 15 Fabrício Bruno, 4 Léo Pereira, meia dúzia Ayrton Lucas, meio de campo, de 8 Thiago Maia, 20 o capitão Gerson, 14 Arrascaeta, no ataque 31 Luiz Araújo, 11 Cebolinha e 9 Pedro. Já o time do Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, vem a campo com Cleiton, 13 Aderlan, 13 o capitão Léo Ortiz, 36 Luan Cândido, 29 Juninho Capixaba, meio de campo, 5 Jadson, 8 Evangelista, 35 Matheus Fernandes, no ataque 11 Elinho, 28 Vitinho e 19 Eduardo Sacha. 9h30 da noite, Rogério Assis transmite o jogo, Alexandre Pretzel e Gustavo Soler. Dinheiro parado na poupança e dinheiro perdido, abra sua conta na Semicapital, invista com a maior corretora independente do país, acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Paulo do Vale, alterações em campo. Saiu Adrielson, camisa 34 no Botafogo, entrou Danilo Barbosa, número 5, e o Bruno Pacheco do Fortaleza tomou o cartão amarelo. Seguinte, Cláudio Zaidan, Barbosa em campo, o que muda? Isso aí é um pouco daquilo que o Diniz faz muito, né? Mas você não tem nenhuma garantia de que isso vai resolver o problema no meio campo do Botafogo. O Botafogo não consegue abrir o jogo, não consegue tirar os jogadores concentrados do Fortaleza ali na área para as laterais, não consegue abrir caminho. Vai depender de uma bola cruzada, talvez essa aí, Martelli. Em escanteio pela meia direita é Tietê. Tietê é a esperança do torcedor do Botafogo. Tietê partiu para a bola, levantamento na entrada da pequena área, chegou o Danilo Barbosa, testou! Gol do Botafogo! Da Estrela, Diego levantou e o Danilo Barbosa testou! Na primeira jogada, no primeiro lance, na primeira participação, brilha a estrela de Thiago Nunes. Ele bota Danilo Barbosa, que sobe mais alto que todo mundo na entrada da pequena área. É no primeiro toque dele na bola, um toque iluminado, um toque com cheiro de gol. Mais alto que todo mundo, sobe como uma flecha no centro da pequena área e testa pro fundo do gol. Ela ainda toca no João Ricardo e entra na marca dos 33 minutos jogados do segundo tempo, para esse Botafogo pulsar, estremecer e vibrar. Alô, João Ricardo, aquele abraço, tá no gol. Danilo Barbosa bota esperança ainda mais acesa para o torcedor do Botafogo. Empata o jogo, agora no Castelão. Fortaleza 2, Botafogo também 2 do Vale. De Danilo Neves, o Tietê para Danilo Barbosa, que acabou de entrar no jogo. Brilha a estrela do camisa 5, que ficou com a vaga de Adrielson, que saiu machucado. Ele sobe mais alto e testa firme. A bola ainda explode no PR, que não consegue fazer a defesa. O Botafogo, mesmo sem demonstrar um grande futebol, consegue empatar o jogo na Arena Castelão. E agora vai mexer o Vojvoda, preparado para entrar o Escobar. Camisa 33, a arbitragem até chegou a subir a placa por ali, mas é isso mesmo, confirmando, saindo Bruno Pacheco, meia dúzia, entrando o 33, Escobar no Fortaleza, que acaba de sofrer o empate em casa. Cláudio Zaidan, 2-2, tudo igual, 35, 10 de jogo, fora os acréscimos. Tem jogo, Cláudio Zaidan! E era caçapa cantada, né, Martelli? É a arma que resta ao Botafogo, levantar a bola na área. No escanteio, foi lá em cima, cabeceou muito bem. Agora, faltou ao Botafogo o jogo inteiro a capacidade de entrar na área, jogadas trabalhadas pelo chão. Já que não conseguiu isso, depende da bola cruzada. E é isso que vai continuar tentando fazer. Talvez agora com um pouco mais de espaço, porque o Fortaleza também não se sente confortável com esse empate não. Vai ter de sair um pouco mais. Motopeças com qualidade
Ser na Cata, sabe por quê? Porque na Cata é claro, é tudo azul pela frente. Placar de 2-2 empatado o jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Palmeiras ainda gosta do resultado, mas não é o ideal, perdi o jogo Botafogo. Fortaleza tenta descer pro contra-golpe na meia esquerda, domina, escapou da marcação, Guilherme levou pra linha de fundo, esgotado. Viu o campo ficar menor, viu a linha de fundo, tiro de meta pro Botafogo do Vale. Bartelli, aproveitando só pra me corrigir, eu falei que a bola explodiu no PR. Explodiu no João Ricardo, obviamente, no gol de empate do Botafogo. Que é tudo loirinho, goleiro nota 6 e tal. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entre selos Fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Placar de 2-2, tudo empatado, tudo igual no Castelão, na Bandeirantes. Fala, Cláudio Zaidan. Teve uma corneta aí do senhor Paulo do Vale, hein? Não foi não? Parecia Glenn Miller e sua orquestra aí. Então, o passado veio à tona, hein? Isso é verdade. Aliás, o PR que foi aliciado pelo São Paulo há alguns anos na base da Ponte Preta, né? Isso deu uma confusão danada na época. Só que acho que eles foram no goleiro errado, né? O certo era o Ivan. Mas tá aí, o PR se recuperando. Tá na seleção, né? Pois é. No fim das contas, o PR hoje tá melhor, né? A corneta teve uma dupla conotação, viu, Marcos? Foi pra todo lado. 37 jogados do segundo tempo. Corneta solta, mas equipe unida na Bandeirantes. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. Vai de 99, 37,5. Daqui a pouco na Bandeirantes, Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam. Rogério Assis transmite o jogo. Alexandre Précio, Gustavo Soler, timaço da Bandeirantes. 37, 2-2 do Castelão, desce para o campo de ataque. O Botafogo tenta uma virada que seria crucial, que seria até mesmo histórica, porque o Botafogo não jogava bem, mas uma bola lançada para a área. Um toque de cabeça de Danilo Barbosa. Depositou mais esperança para a equipe do Botafogo. Lateral para o Botafogo cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. O tempo caminha contra o Botafogo. Torcedor do Palmeiras ligado no microfone da Bandeirantes. É um dia para secar. É um dia só para observar e torcer para as derrotas respectivas. Talvez o empate entre Red Bull Bragantino e Flamengo, ou até mesmo a vitória do Flamengo, mas nesse jogo de agora, uma derrota ou até mesmo empate do Botafogo. É o que acontece até o momento. Botafogo desce Cuesta, toca de cabeça na meia esquerda para o campo de ataque. É para Hugo. Hugo dominou, botou na grama, tentou escapar da marcação. Se apresenta Iago Pikachu no combate. Chegou, tomou com falta. Falta marcada no Pikachu na meia direita. Campo de defesa do Vale. Isso mesmo, né? Agora o Pikachu já cobra curtinho por ali, porque o Fortaleza, ficando com esse empate, ainda fica um pouco ameaçado, mesmo que de forma remota, pelo rebaixamento, né? Vencendo, ia se livrando matematicamente. Portanto, Fortaleza ainda tenta, quem sabe, um golzinho nessa reta final do jogo. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. Vai de 99. Placar de 2-2 empatado, o jogo quase 39 jogados deste segundo tempo. Mexe, muda no Castelão, Fortaleza de Vojvoda. Sai 29 Guilherme, entra 12 Marinho, né? A equipe do Fortaleza. O Marinho meteu a máquina zero ali, ó. Tá carecaço, viu, Martelo? Cláudio Zaidan, Marinho na faixa, tá em campo, Zaidan. O Marinho, ele tá sendo, pelo menos pelo que a gente acompanha à distância, ele tá sendo muito decente ali. Porque ele perdeu lugar no time e não tá fazendo revoltas no vestiário. Pô, cheguei no Flamengo, antes estava no Santos, agora tô no banco. Não. Ele tá levando uma boa, pelo menos é o que a gente vê à distância, né? E é um cara que chuta bem de fora da área. O Fortaleza sumiu do ataque, né? Precisa voltar. Vem pro campo de ataque o Fortaleza. Hoje, Cláudio Zaidan, que tá com uma boca, hein? Entende pouco de futebol. Falou do Fortaleza, ele voltou pro ataque. A bola tava viva no meio da grande área. Tira o Vitor Cuesta. Cuesta corta no meio da grande área. Quase 40 minutos jogados e o Fortaleza volta pro campo de ataque. Vem de novo pra meia esquerda. Olha lá, Marinho pra cima. Marinho gosta do salseiro danada. Pedalou na meia esquerda, cruza. Se estica, Cuesta bota pela linha de fundo, escanteio do Vale. E tá por ali o Marinho, né? Já correndo de um lado pro outro, aí vai cobrar o escanteio. O Marinho que tem o chute forte e pode, quem sabe, assustar a equipe do Botafogo. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Gol com cartão Tenda. Atravessou o campo, Marinho tá na meia direita para fazer a cobrança de escanteio. Careca, Marinho pra bola. Partiu pra bola, direto, bateu pra fora pela linha de fundo. Esse Marinho, quando entra, faz uma fumaça no jogo. A bola fez uma curva, ele tentou gol olímpico.
toca na rede do lado de fora, rente à trave do lado esquerdo, o PR se atira e quase também bota em escanteio, mas é só tiro de meta do Vale. Cheia de veneno, né? Porque ela no primeiro momento parece que já sai ali, depois ela retorna para o campo e assusta o PR, né? O PR fica sem saber o que fazer, se desvia, se não desvia, no fim acaba deixando, ela pega na rede pelo lado de fora, mas já assusta o Marinho, chute perigosíssimo no escanteio. Cláudio Zaidan, 41 jogados, o Fortaleza quase marcou o terceiro gol do jogo. 41 fora os acréscimos, o jogo aberto, Fortaleza acordou, mas vem Botafogo na meia esquerda, domina mais uma vez, Luiz Henrique por dentro, para Tietê, tapa de primeira, volta mais atrás do círculo central, Danilo, tenta o passe à frente, Danilo Barbosa, o autor do gol, pro meio da grande área, tá viva a bola, Diego Costa briga por ela, ganhou, soltou na meia esquerda para Luiz Henrique, toca por último na marcação do Fortaleza lateral, Manuel para a equipe do Botafogo cobrar no campo de ataque pela meia esquerda, Luiz Henrique já cobra, arremessa para Pires tenta a devolução para Luiz Henrique, vem por baixo, tira de qualquer jeito, bota para fora, Manuel Brites, só lateral para o Botafogo na meia esquerda, torcedor chegou a hora, no gramado das obras entre seus fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil, atenção na vem Botafogo na meia esquerda, escapou pela ponta, Hugo invadiu a grande área, chamou para bater o gol, por baixo o zagueiro tira. O Botafogo está sentindo que dá para sim virar o jogo. O Botafogo vem inteiro para o campo de ataque, ganha o lateral, Cláudio Zaidan, que promessa teremos de jogo no fim. 42 mais os acréscimos, Zaidan. O empate não é bom para ninguém, não resolve a vida de ninguém, né? Os dois times são de vitória e tem de buscá-la. A gente não vai ter acréscimo e tal. O jogo vai se tornando interessante pela necessidade dos dois, né? E um abraço aqui para o grande Moacir Bombig, grande amigo, grande ouvinte da Bandeirantes, ouvindo a transmissão que você comanda aí, Martelli. Tem mais um escanteio. Moacir ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9. Galera do YouTube querendo essa bola longe da grande área, porque escanteio pela meia esquerda para o Botafogo. Tietê levantou aberto na segunda trave. Tranquilo. João Ricardo na bola do Vale. Seguro, né? Foi pro meio da bagunça, ficou com a bola, já repõe em jogo justamente tentando ligar o contra-ataque do Fortaleza. E consegue arrumar um negocinho por ali, hein, Martelli? Lançou pela meia esquerda, o Marinho foi pro contragolpe, aí o Hugo chegou, atropelou, vou te falar, o Hugo já tem cartão, hein, do Vale? É verdade, né? Bem lembrado, acabou tomando esse cartão amarelo logo que entrou no jogo, na vaga do Marçal, que saiu machucado no primeiro tempo. A arbitragem agora faz ali uma certa vista grossa, talvez não era para tanto também, e o Fortaleza cobra rapidinho, Martelli. Fortaleza tem pressa, cobra pelo lado esquerdo, tenta descer para o campo de ataque, domina mais uma vez e escapou o Escobar, aí volta a bola e o jogo está parado. Pegada é forte, hein? A pegada do Titi é forte em cima do jogador do Botafogo, pode pintar um cartão. Titi, a cor do cartão é qual? Amarelo, Titi, camisa 4, zagueiro do Fortaleza. Amarelado, não estava entre os pendurados, então está à disposição do Voivoda para o jogo do final de semana contra o Palmeiras, mas abriu o bração ali para cima do Diego Costa, hein? Bom, Cláudio Zaidan, a gente está vendo a repetição, é cartão amarelo mesmo. Ah, sim, cartão amarelo, não é para vermelho não, mas ele abriu para valer. O cara esquece a bola e vai no jogador, já é um lance que o árbitro tem de interpretar como intencional e, portanto, passível de amarelo. E não foi moleza não, ele foi para derrubar, hein? Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. 44,5. O tempo passa no estádio do Castelão e por enquanto 2-2 empatado o jogo. Trabalha a bola pela quarta zaga, sai jogando, despacha para o campo de ataque. Victor Cuesta tenta o lançamento para Diego Costa na entrada da grande área. Sobe para tocar de cabeça, corta a marcação, volta para Danilo Barbosa. Barbosa pela meia esquerda, soltou para Tietê. Tietê na meia direita, bola é boa. Eduardo na linha de fundo, escapou, tentou fazer o cruzamento. A bola toca por último nele. Bate, rebate, linha de fundo, tiro de meta pro Fortaleza. De falar, lá do lado, era o Diego Costa fora da área. E o que reclama, hein, do Vale? Demais, né? Ele fica indignado com a marcação e toma o cartão amarelo. Cartão amarelo pro Diego Costa, porque ele queria o escanteio ali. Seria um absurdo, né? Porque a bola bate nele por último, claramente. A bandeira estava muito bem colocado e toma de graça o cartão amarelo, o Diego Costa. Deixa eu ver aqui se ele está entre os pendurados. Não está também entre os pendurados do Botafogo.
45 jogados e sobe a placa. Até 51 é o jogo, até 51 neste segundo tempo. Daqui a pouco na sequência, coladinho. Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Gustavo Soler. Jogo pela frente, olha que jogo. Jogaço, valendo também a disputa pela liderança. Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam no microfone da Bandeirantes. Torcedor do Palmeiras segue junto. Torcedor do Palmeiras segue secando. 2-2 no Castelão, mas tem jogo. Quase 46, vamos até 51. Desce o Botafogo na meia esquerda. Luiz Henrique encara Zé Wellison. Levou para canhota, soltou na entrada da grande área para ninguém. Para ninguém na cobertura, vem por baixo, tira Emanuel Brites, solta pela meia direita, tentou esse contra-golpe o Fortaleza. Galhardo, jogo parado, falta marcada do Vale. Aquele toquinho ali por baixo para evitar qualquer tipo de contra-ataque e recompor a defesa do time do Botafogo, né? Talvez não seja o melhor dos resultados o empate por 2-2, mas para quem vinha perdendo o jogo e ainda segue numa sequência, né, de jogos ruins e resultados negativos, o Botafogo vai, pelo menos por enquanto, somando um pontinho na Arena Castelão. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. 46,5, você curtindo o microfone da Bandeirantes em FM 90.9, da faixa estendida em 86.3, no AM 840, pelo aplicativo da Band, o Band Play, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Amarelo. Torcedor do Palmeiras que é o fim do jogo, torcedor do Palmeiras que não tem o Verdão em campo, mas está de olho, está torcendo hoje para Fortaleza, para que pelo menos segure o empate do Botafogo. 47, tem cartão. Tietê, mais um amarelo no jogo, agora para o camisa 6 do Botafogo. Cartão amarelo para Tietê. Tietê vai ser jogando, mas só reclama. Agora sim, ó. Tietê domina pela canhota, lança para o campo de ataque, tenta a bola enfiada para Diego Costa. Diego Costa domina, perdeu agora, não conseguiu ficar com ela na grama. Retoma Zé Wellison. Zé Wellison no círculo central do gramado, tenta a inversão, mas sofre a falta. Falta marcada, Zé Wellison no círculo central, caído. E agora o Fortaleza já cobra por ali rapidinho, né? Tentando nos minutos finais marcar um gol para voltar por essa briga de Copa Sul-Americana, ainda sonhar com uma vaga em pré-Libertadores. O Fortaleza vai para cima. Placar de 47, quase 48, vem para o campo de ataque o Fortaleza na meia esquerda, cruzamento na entrada da pequena área, tentou buscar Marinho, passa por todo mundo, volta na meia direita para Pochettino, na linha de fundo, bom a bola para Tinga, chegou para cruzar, cortou a marcação na entrada da grande área, voltou, fintou, levou para canhota, Escobar, para Marinho na meia esquerda, bate cruzado para o meio da grande área, estica, pera, Tietê tira, a bola volta na entrada da área, Zé Wellison, bate travado, escanteio, o Fortaleza busca o terceiro gol, se anima a torcida do Leão, escanteio na canhota aí do Vale. A bola batendo daqui ali, impressionante, depois do chute do Marinho. E aí o Zé Wellison ficou com a sobra, desvio, escanteio, Marinho na bola. Marinho pra bola, vem levantamento na área do Botafogo, na canhota, pode ser o terceiro gol, partiu na primeira trave, sobe a zaga, tira, corta o Botafogo, mas sai jogando mal em contra-golpe, Zé Wellison ganha, na meia direita, pra Tinga na grande área, pra Pikachu, bateu cruzado, vai fazer, bateu pra fora! Ele bateu cruzado, passou por todo mundo a 1 metro do meio do gol. Estava o Titi que não fechou para botar para dentro do Vale. Era um toque na bola, um desvio para que ela morresse no fundo das redes. O Botafogo se safa ali de tomar de novo desempate por parte da equipe do Fortaleza. Blitz total, hein? Quase essa bola acaba pegando também no próprio Marlon Freitas. Impressionante, quase o terceiro do Fortaleza. Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/Bandeirantes. 2-2 o placar do jogo, quase 50 minutos jogados deste segundo tempo. Placar de 2-2. Vai terminar o jogo, Cláudio Zaidan. O resultado é justo, Zaidan. É porque o Fortaleza foi muito melhor no primeiro tempo, no segundo tempo não conseguiu ter o mesmo domínio do jogo, né? O Botafogo, até pelo desespero, saiu mais, se impôs mais, teve mais velocidade, mas é um time que erra muito, né? Tecnicamente a partida do Botafogo foi fraca, o time criou muito pouco, teve 2 gols, um escanteio, cabeceio e aquele gol que ele ganhou de presente no primeiro tempo. E o Fortaleza, que foi muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo fez um jogo medíocre, então o empate está de bom tamanho, Martelli.
50 minutos jogados do segundo tempo, 2-2, empatado o jogo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, HG Nakata. Sabe por que hora? Porque a Nakata pode ser o último lance do jogo. Fortaleza desceu, tá no campo de ataque, na meia esquerda, chegou Escobar para tentar bater o gol, soltou mal, e agora segura, contra-golpe armado. O Botafogo enxerga um Fortaleza vendido, lá pela meia direita, recebe a bola, Luiz Henrique tenta escapar da marcação, chamou por dentro para Malo Freitas domina, 50-30, vai terminar o jogo. Botafogo empata em 2-2 com o Botafogo. O Botafogo empata em 2-2 com Fortaleza. Lançado Luiz Henrique na meia esquerda, na quina da grande área, linha de fundo, boa bola, cruzamento para Diego Costa, mergulha a zaga do Fortaleza e tira. Lateral para o Botafogo, dramático, fim de jogo. Luiz Henrique na canhota, encara a marcação, o Gizão vai terminar. Ele cruzou na segunda trave, veio o toque de cabeça em cima da marcação. Em cima do zagueiro do Fortaleza, os jogadores deram aquela olhada, pedindo um pênalti, o árbitro não disse nada. 51, passamos de 51. Tem que levantar essa bola lá para o meio da grande área, até por isso o árbitro não termina o jogo. Vai terminar agora sim, ergue o braço, aponta o centro de campo, árbitro do jogo. Fim de papo, 2-2, Paulo do Vale, destaque final. Aproveitando, Martelli, para trazer a sequência dos times então depois desse empate. O Botafogo tem o Santos no domingo, 4 da tarde, jogo no Rio de Janeiro. Depois, no meio da próxima semana, tem o Coritiba, quarta-feira, 9h30 da noite, fora de casa. Depois, no outro final de semana, pega o Cruzeiro em casa no Rio de Janeiro e encerra a participação do campeonato em 2023 contra o Internacional no Beira-Rio. Já o Fortaleza tem o Palmeiras domingo 6h30, mais um jogo no Castelão, depois pega mais um postulante ao título, o Bragantino, jogo em Bragança, quinta-feira, 8h30 da noite. Depois tem o Goiás no outro final de semana em casa e o Santos fora de casa na última rodada do Campeonato Brasileiro. A sequência dos dois times. Agora o Botafogo chega ao número de jogos do campeonato, o Fortaleza também, ou seja, mais 4 decisões para cada um. Reta final do Brasileirão pegando fogo, Martelli. Cláudio Zaidan, análise final do jogo, 2-2, Zaidan. Os caras foram lá reclamar do árbitro e tal. Não aconteceu nada, o árbitro não teve nenhuma influência no resultado, né? O resultado tem a ver com a fragilidade dos dois times. O Fortaleza muito melhor no primeiro tempo, segundo tempo entrou numa mediocridade tremenda, não conseguiu fazer um bom ataque, e no primeiro tempo fez vários, poderia até ter vencido o primeiro tempo por 3 gols de diferença. E o Botafogo, de novo, fez um jogo onde mesclou nervosismo e falta de qualidade. Faltou qualidade ofensiva, o time precisa de espaço para jogar em contra-ataque. Quando não tem, não consegue criar o espaço, usar o drible, a tabela, não consegue. Enfim, mas está na briga, não é? O empate não remove o Botafogo da briga, ele continua acreditando, mas jogando essa bola vai ser difícil, meu caro Martelli. Abraço, Zaidan. Abraço. Cláudio Zaidan na Bandeirantes, Paulo do Vale também. Na sequência vem Flamengo e Bragantino com Rogério Assis, Alexandre Pretzel e Gustavo Soler, porque o futebol sempre foi e sempre será na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. A Estrela Black Week chegou e não vai ser só um dia não, é uma semana inteirinha com as maiores promoções para você brilhar. Mais de 5 milhões de reais em prêmios, com 10% de cashback em jogos selecionados, multiplicadores máximos ativados, milhares de bônus, odds super aumentadas e rodadas grátis. Aproveite tudo isso no site estrelabet.com. Estrela Bet, jogou, brilhou. Para maiores de 18 anos, consulte as condições do site. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Motorista parceiro. Mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. E se ao invés de você gastar, você colocasse o dinheiro para trabalhar por você, na CM Capital você conta com uma série de opções de investimentos. Com certeza vai encontrar um perfeito para você. E mais, na Black Week da CM temos produtos com rendimentos imperdíveis. São títulos de médio e longo prazo e também com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento. Abra sua conta gratuitamente no site cmcapital.com.br. Mas corre, porque é só até o dia 24 de novembro. Boa noite a você que ouve futebol com todo o time da Rede Bandeirantes de Rádio. É dia de rodada dupla. Pedro Martelli mostrou o empate entre Fortaleza e Botafogo em Fortaleza. Agora, na Bandeirantes, tem Flamengo e Bragantino. É briga na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Não que Fortaleza e Botafogo não fosse, né? Pelo Botafogo que está ainda encostado no Palmeiras. E é claro, o Palmeiras, líder do campeonato, muito atento ao que vai rolar no jogo do
Maracanã. Flamengo e Bragantino vão se enfrentar às 9h30 da noite. Outros dois times que também estão lá na parte de cima do Campeonato Nacional. O jogo é da 30ª rodada. Esse Flamengo e Bragantino. Depois que terminar o jogo do Maracanã, todo mundo zerado, com o mesmo número de jogos. Flamengo e Bragantino, na maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da Bandeirantes.